Boletins diários nas emissoras do Grupo RS com trajetória do Caxias e Juventude no Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esporte Serra no portal Leão V. A voz do esporte na Serra Gaúcha. O oferecimento Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente. É para você. No ar, Esporte Serra Debate. Muito boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos ligados aqui no portal Leovê e também no site esporteserra.com, no leovê.com.br, no Radiosnet, aplicativos, enfim, várias plataformas possíveis e disponíveis para você acompanhar este humilde debate que está entrando no ar ao vivo às 8h34 desta terça-feira, 19 de março de 2024. Para quem está ao vivo com a gente aí, 23 graus em Caxias do Sul. Estamos começando o Esporte Serra Debate, que chega para falar das coisas do futebol de Caxias do Sul, Juventude e Caxias, Caxias e Juventude. Lembrando que ao vivo no Portal Leovê, tá, gente? No Facebook do Portal Leovê, não mais no YouTube. No YouTube a gente vai colocar o programa tão logo ele termine. Tá certo? Então sejam todos bem-vindos, aguardamos a sua participação, sua mensagem através do chat. Muito obrigado pela companhia. Não esquece de seguir aqui o Facebook se você ainda não segue. Vamos apresentar a turma dos debatedores. Daqui a pouquinho chega o Douglas Anoto. Já está presente conosco, Claudenir Mota. Boa noite, seu Claudenir. Seja bem-vindo ao programa. Muito boa noite, William. Boa noite, Rafael. Boa noite ao Douglinhas daqui a pouco. E boa noite a você, querido ouvinte internauta da Esporte Serra e do portal Leovê. Mais uma vez, um debate para falarmos da nossa dupla Caju, lembrarmos os jogos do fim de semana. O meu destaque no jogo do Caxias sábado, Caxias foi gigante contra o Grêmio, por detalhes aí até de preparação física, não consegue fazer mais frente à equipe do Grêmio no Centenário. E no domingo, o Internacional esqueceu seu grande futebol, veio a Caxias e o Juventude não deixou o Colorado chegar à sua 11ª vitória consecutiva. Vamos falar sobre isso, é claro. Rafael Pauletti, médico neurologista, professor de faculdades, professor do Luciano Brandalize, inclusive, né? Professor universitário do Luciano Brandalize. Isso aí vai pro currículo, né, Rafa? Tu dá aula pro Luciano Brandalize é uma coisa que tem que ter, assim, ó, destaque na hora de te apresentar. Seja bem-vindo. E torcedor Caxias, claro, boa noite. A hora que o Branda estiver disputando o campeonato, sei lá, Libertadores do futebol lá, não sei o que, eu vou bater no peito e vou dizer, ó, esse guri aprendeu tudo comigo aí, ó. Verdade, né? Verdade. Ele reconhece, Mas enfim, boa noite aí, William, seu Claudenir, Douglinhas e a todo mundo que já está nos acompanhando aí pelo portal Leovê. Né? Sempre um prazer aí a gente falar dos assuntos da nossa dupla aí, vamos lá. Vamos lá, né? Hoje nós estamos bem loucos aí, gurizada, porque tem muita coisa pra falar, muita coisa pra falar, não é mesmo, Douglas Anoto? Direto da Ilha da Magia, Florianópolis, boa noite. Torcedor do Juventude, Douglas, tá? Vamos nessa. Boa noite, William, seu Claudenir, Rafinha, toda digníssima, honrosa e espetacular audiência da Esporte Serra e do Portal Leovê. Sempre bom estar aqui com os amigos para a gente falar coisa séria, mas nem tanto, né? Ou de uma forma nem tão séria. E repercutir essa rodada do final de semana. A dupla Caju está viva, por que não? Caxias perdeu, mas está vivo, né, Rafa? Não está morto que peleia, 1-0. O Caxias já teve uma circunstância parecida com essa, que quase reverteu lá na arena, né? Então, vamos lá, que a gente tá vivaço aí. Se Deus quiser, quem sabe um Caju na final. Futebol, né, gurizada? Futebol permite tanta coisa. A gente tava falando em off aqui com o Rafa, né? O Roger. Tava todo mundo, inclusive eu, achando que o Roger já tinha perdido por completo o trabalho dele no Juventude.
pois o Roger tratou de se recuperar, né? Foi buscando lá em Bagé, depois contra o Paysandu e se afirmou contra o Inter, né? Com as suas escolhas, voltando atrás em algumas decisões erradas que ele tinha tomado, por exemplo, de tirar o Kaique do time titular, né? Eu chego a rir das opções do Roger, ainda bem que tu voltou atrás, Roger, salvou o teu emprego, parabéns, inclusive, por ter sido humilde o suficiente para reconhecer que tinha errado. Ele tirou os 3 principais destaques do Juventude do time, né? Ele tirou o Kaique, ele tirou o Lucas Barbosa e ele tirou o Edson Carioca. É claro que o Gilberto ajudou ele, mas esses 3 que ele havia tirado do time titular são peças fundamentais. O Brando adora que fala peça, né? Peça, diz ele que só tem na Marco Polo e na Randão. Mas tudo bem, são peças fundamentais para a recuperação do Roger. Justamente os 3 jogadores que ele havia tirado do time titular. Vamos falar sobre o interesse do São Paulo no futebol do Kaique. Vamos falar o que mais? Sobre os relatórios de arbitragem que a dupla Caju entregou para a Federação Gaúcha. Eu tive acesso a um desses relatórios. Que mais que a gente vai falar? Contratação do Juventude, contratações, né, no plural. Juventude contratou 2 laterais. O Caxias teve uma saída hoje de um lateral esquerdo. Vamos falar das lesões e as preocupações e projeções dos times de Caxias do Sul para os jogos da volta, os condicionamentos de arbitragem e todas as polêmicas que envolveram dupla Caju versus dupla Grenal nesta rodada de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. Claro que a gente começa pela ordem cronológica das coisas e, na verdade, a gente começa mesmo com os recados, né? Então, um abraço pro Cedemir Zago ali, que já mandou uma boa noite, pro Silvio Mateve, pro José Nelson dos Santos, turma que já tá se manifestando e participando, a quem agradecemos imensamente pelo carinho, pela presença. Valeu, gente, sejam muito bem-vindos e fiquem à vontade para irem mandando seus recados. Então, pela ordem cronológica das coisas, primeiro foi o jogo do Caxias, no sábado contra o Grêmio, às 4h30 da tarde no Estádio Centenário, a vitória do Grêmio pelo placar de 2-1, em um jogo polêmico, cheio de situações de arbitragem, com bastante chuva, com público pequeno, com ingresso caro, mas com muita festa daquele torcedor que foi, né? Os torcedores do Caxias foram poucos e bons, porque tava bacana o espírito do torcedor que foi, né? O torcedor do Caxias cantou, apoiou, fez barulho, a gente até registrou no portal Leovê o pré-jogo ali, né? As diversas manifestações isoladas ali de churrasco da gurizada, tava muito legal, aliás, até agradeço aqui de público, né? A recepção da turma Grená, mas infelizmente o resultado não veio para o Caxias, seu Claudenir. E eu diria que o resultado não veio para o Caxias por conta de 20 minutos de jogo, que é do 0 aos 20 do segundo tempo. Porque do 0 aos 20 do primeiro tempo, o Caxias foi melhor. Porém, não fez gol, né? Não botou a bola dentro daquela casinha que tem uma rede dentro. E daí não me adianta, porque daí o Grêmio foi lá uma vez lá e pimba, né? E aí tu olha lá no placar, tá 1-0, e aí já muda completamente o jogo. O que tu achou, seu Claudenir Mota? O que achou, que nem diria aquele repórter que o gurizinho entendeu que era que cachorro, hein? Pois tivemos um jogo de futebol de qualidade até bem aceitável no sábado, no Centenário, entre Caxias e Grêmio. Todos nós sabíamos, e com certeza toda a torcida, dirigentes, os próprios jogadores do Caxias sabiam que era um jogo muito difícil, muito complicado, não poderiam haver erros no jogo para, então, não dar chances ao adversário, que era um adversário grande. E o Caxias começou muito bem a partida, realmente, até os 20 minutos, foi superior em campo, várias situações de gol. O goleiro Kaique do Grêmio, eu até em certo momento o chamei, o Santo Kaique, fez defesas extraordinárias, numa principalmente uma conclusão de frente na cara dele, do Álvaro, não sei como que ele conseguiu, a bola praticamente bateu nele e foi para escanteio. Então o Caxias teve um excelente início de jogo, sufocando a saída de bola do Grêmio, sendo o melhor em campo, fazendo as suas jogadas de ataque, fazendo as chances de gol, mas infelizmente sempre batendo na grande atuação do goleiro adversário. E aí veio o gol do Cristaldo aos 20 minutos, o que desequilibrou um pouco a atuação do Caxias. Mesmo assim, até o final do primeiro tempo, eu diria que o Caxias, em momento algum, deixou
que a equipe do Grêmio fosse superior. Isso não aconteceu nos primeiros 48, 49 minutos que aconteceram na primeira etapa. O Caxias jogou de igual para igual e, no início, ainda acima do seu adversário, o Grêmio. E aí veio o segundo tempo e as situações que nós já havíamos lembrado a todos sobre parte física de preparação do Caxias. Sabíamos que o Caxias vinha de um jogo muito forte contra o Bahia na Copa do Brasil, dificuldades extremas físicas e que os jogadores poderiam sentir. E isso realmente aconteceu na segunda etapa. O Caxias não teve mais aquela força física, aquele ímpeto, aquele algo a mais que necessita para fazer frente a um grande time de futebol, como foi o adversário, o Grêmio. E, infelizmente, veio o segundo gol do Diego Costa, de pênalti, 2-0 no placar, já na metade do segundo tempo. É lógico que a situação fica difícil. Ainda assim, o Caxias consegue diminuir o placar e ter até uma pressão final até bem razoável contra o seu adversário. Mas é isso, o Caxias perde para o Grêmio no Centenário, teve bons momentos no jogo e vai vivo para o segundo jogo na Arena, na próxima terça-feira, sem ser amanhã, aliás hoje, né? Hoje já é terça, na outra terça-feira, vai muito vivo para esse jogo e tem sim, por que não dizermos, chances para chegar até a final deste gauchão. Muito bem, seu Claudenir. Sobre o Kaique, a atuação do goleiro Kaique, a gente falou na jornada. E tu vê, né? O Argel é muito legal. Eu gosto de trabalhar com o Argel, cara. O Argel não tem mimimi, fala a verdade. Eu falei na jornada, Rafa. Eu disse, cara, e o Grêmio ainda tem dúvida quem é o goleiro titular, se é o Kaique ou se é o Mão de Alface, lá porque habla, né? E aí o Argel falou na coletiva, né? O Argel disse, cara, e eles têm dúvida em relação ao goleiro. E se fosse o outro, pra nós seria melhor. O Argel falou isso com todas as letras, né? O Argel praticamente disse que a gente tava torcendo pra ser o Marquezin, porque ele não é tão bom goleiro quanto o Kaique. Qualquer pessoa vê isso, né? Porém, em Porto Alegre, como eles amam quem habla, né? O Marquezin se torna igual ao Kaique simplesmente porque é argentino. E em Porto Alegre eles adoram jogador argentino. Adoram. Se o cara é argentino, já começa a ser melhor do que os outros. Porque é inegável que o Kaique é mais goleiro, né? Isso daí uma criança consegue ver. O Marquezin, aquele, ele é irregular, ele é mão de alface, ele faz um milagre e daqui a pouco ele toma um galo. Como ele tomou um galo no Beira-Rio, no gol do Alário, né? O Alário deu uma peidoquinha no lado dele e a mãozinha de alface dele deixou a bola passar. Então, se não fosse o Kaique, o Caxias ia ter feito gol naqueles primeiros 20 minutos, eu não tenho dúvida, né? Claro que um daqueles lances ali foi um gol perdido, que foi o do Álvaro, que ele cabeceou sozinho pra fora, ali não foi mérito do Kaique, né? A própria batida de falta do Thomas Bastos também, né? Se vai no gol, o Kaique não ia buscar nunca, o Kaique só ficou olhando. Mas o César Henrique subiu bem e errou o gesto técnico, na minha opinião, também ele cabeceou muito pro chão e aí a bola... Se ele cabeceia pro chão, sim, mas mais pro lado da linha. Tá, mas essa aí é outra já. Gol essa aí, entrava. Essa aí é outra. Essa aí tu tá lembrando uma que o Kaique... Não, sim, teve a do Álvaro que foi a mais clara. O Álvaro teve aquela sozinho. Que o Kaique buscou aqui em cima, mas o César Henrique, ele teve a possibilidade de cabecear melhor aquela bola. Uhum. E ele tentou usar... Eu não critico ele, tá? Aliás, eu acho que o César Henrique, eu vi críticas a ele super injustas, mas depois eu vou falar sobre o jogo. E vou dizer, jogou muito bem o César Henrique, apesar de depois assim, ó, teve uma conclusão, essa que o Claudenir se refere é incrível, é um cruzamento da esquerda que o Álvaro se antecipa e desvia, e o Kaique pega, assim, porque é um grande goleiro, porque tem envergadura também pra pegar, porque se é um cara menorzinho é gol, e depois aquele chutaço de fora da área que ele defende de manchete, e aí no rebote o Emerson Martins chuta, e aí o Pedro Jeromel, que se joga na bola e tira meio que de pescoço, assim, de peito. Quer dizer, teve muitas chances pro Caxias. E a primeira chance de gol do Grêmio é gol, né?
O cruzamento da direita, acho que a defesa do Caxias bobeou no rebote, principalmente, né? Porque a primeira defesa do Volpe é mérito do Volpe, mas depois acho que dava pra ter tirado aquela bola no rebote, tanto que ela volta no pé do próprio Cristaldo. Mas tudo bem, é um erro que faz parte, acontece, né? E é isso. Depois, sim, na metade daí da volta do segundo tempo, o Grêmio tomou conta. Porque o Grêmio tem o Diego Costa, né? O Diego Costa fez a diferença, porque ele tava conseguindo segurar aquela bola entre linhas e ganhando no pivô, né? E fazendo pivô e dando tempo para os outros jogadores do Grêmio chegarem. Teve um cara que não chamou tanta atenção, mas acho que fez um grande jogo nesses 20 minutos também, que foi o Vila Sante. O Vila Sante começou a jogar, tava meio sumido do jogo no primeiro tempo, né? Tava muito sumido do jogo no primeiro tempo. Mas ali no segundo tempo o Vila Sante apareceu, cara. E nesses 20 minutos aí realmente o Grêmio foi melhor. E é isso que, pra mim, é a diferença do jogo, assim. Depois a gente vai falar das questões de arbitragem, é óbvio que a gente vai falar disso mais depois, né? Agora, pra mim, Rafa, a diferença do jogo é que nos 20 minutos de domínio do Grêmio, o Grêmio traduziu isso em um gol, né? O Caxias, nos seus 20 minutos de domínio, não traduziu esse domínio em gol e, ao contrário, ainda levou um gol, né? O gol do Grêmio surge no momento de maior domínio do Caxias. É a primeira avançada do Grêmio lá, o Grêmio dá uma respirada e faz o seu gol. Então, pra mim, essa é a grande diferença, a questão de aproveitamento. Que, aliás, foi o problema do Juventude no jogo contra o Inter, a gente vai falar sobre isso também, né? Aproveitamento, aproveitar. E aí o Grêmio realmente teve mais aproveitamento na hora que dominou. As equipes alternaram o controle do jogo, porém o Grêmio foi mais incisivo, foi mais competente, podemos dizer, porque fez 2 gols, né, seu Rafa? Eu não diria que houve, ao longo dos tempos, uma alternância do domínio. Eu concordo com o seu Claudenir. O Caxias dominou o primeiro tempo inteiro, em que pese tenha levado o gol. Os primeiros 20 minutos era para ter saído 2-0, né? A gente já sabe que o Kaique é um goleiraço, a gente já sabia isso desde o tempo do Ipiranga, né? Que era um baita goleiro, né? Teve uma atuação de gala, né? Foi muito bem, porque estava assim, o Caxias soube aproveitar a ideia de, não, vamos bater de longe, a bola quicando na frente do goleiro, com o gramado molhado, ela vai correr, e ele teve a leitura, tem envergadura, é um baita do goleiro. Foi o que evitou que o Grêmio tomasse 2 gols ali no início, né? Ele, o Jeromel se jogando de peito na bola, aquela cabeçada do Álvaro, que foi... O que acontece aí? Tu tem um goleiro grandão ali na área e bom, o cara sempre tenta tirar mais um pouquinho, né? Vamos tentar botar mais no canto que vai que esse cara chega, sabe? Então, na velocidade ali, o Álvaro, a bola triscou a trave, né? O chute do Emerson Martins, que bateu no peito do Jeromel, se entra ia ser uma bucha, porque ele pegou aquela bola de primeira e ela tinha direção. O Kaique estava atrás, mas não ia pegar nem a pau. Não tinha jeito, era muito rápido, né? E já tinha vindo de um belo chute do Eliezer, eu acho que foi, né, de fora da área. O César Henrique teve uma chance, como eu estava dizendo, e eu acho que ele cabeceou para baixo demais. Se ele cabeceia mais em direção ao gol, acho que o Kaique não ia ter como fazer a defesa, porque ele estava muito próximo e ele cabeceou com força, mas foi muito para baixo, né? Então, assim, o Caxias desperdiçou as chances que teve, o Grêmio teve uma chance que veio de uma jogada razoavelmente bem trabalhada, mas que assim, tinha 3 jogadores do Grêmio atrás, um deles o Cristaldo, atrás da zaga do Caxias, e o Vijaçante teve o mérito de fazer o cruzamento bem feito, né, e buscar aquela bola, fazer o cruzamento, e o Cristaldo cabeceou com força, o Volpe fez uma defesa espetacular também, não vamos tirar o mérito do Volpe. E na volta ali, aí o cara pegou e deu um chute a queima-roupa, eu acho que ali, de repente, era a hora da zaga ter abafado, né, faltou lance rápido, é fácil para nós, estamos aqui fora também, às vezes, criticar, né, mas acho que ali a zaga tinha que ter abafado. Eles tiveram uma chance de gol e converteram, né? Já o segundo tempo, não. O segundo tempo, a desorganização absurda que o Grêmio estava, que o Caxias soube aproveitar muito bem, com a atuação, aliás, do Thomas Bastos, muito boa, especialmente no primeiro tempo, mas teve bem também no segundo, dentro do possível, né? Mas, como todo o resto do time no primeiro tempo, o Thomas Bastos manteve o nível, etc.
Mas aí não, aí o Grêmio se organizou e aí a gente começa a ver as diferenças de qualidade. Esse rapaz, o Diego, né? Diego Costa, deu uma aula de fazer parede pivô, né? Ele tinha uma capacidade incrível de receber aquela bola de costa, às vezes acossado, e dar um tapa para o lado e descortinar uma solução. E aí tu nota, pô, é um jogador, né, vamos dizer, de uma prateleira acima, né? Para finalizar de falar, já que estamos falando do jogo todo, falar um pouquinho do Grêmio, né, que tem bastante gremistas que estão nos assistindo, assim, Pavon, uma decepção, né? Jogou nada, o jogo inteiro, na minha opinião, né? O Gustavo Nunes é o nome do menino, jogou nada também, né? Deve ter sentido o campo pesado, ele é um jogador de velocidade, né? Então, assim, só que o Diego Costa, Vija Sante, são jogadores que são jogadores de outra prateleira e tal. No segundo tempo, o Grêmio, então, emparelhou o jogo, na verdade, dominou o jogo. O gol de pênalti deles foi, de fato, pênalti, não tem que discutir. Depois eu sei que nós eventualmente vamos falar da arbitragem, eu não vou entrar agora nesse tema, vou falar só do futebol. Só que o Caxias, vou de novo, o Caxias vinha cansado, que nem o seu Claudenir falou, depois de uma batalha contra o Bahia, contra o excelente time do Bahia, e que eu vou dizer... É melhor que a dupla Lembra Grenal. Lembra que eu falei que o Argel tinha prestado... Tinha um guri, deixa eu te contar uma. Tinha um guri, repórter da Band, da Rádio Band, de Porto Alegre, na sala de imprensa. Eu falei pro Bruno Brunelli, eu disse, Brunelli, o Bahia é melhor que o Grêmio e é melhor que o Inter. Mas o guri montou num porco, ficou brabo. Ele disse, tá louco, rapaz. Ele disse, tá louco. Eu disse, cara, é melhor. Eu vi com os meus olhos. Eu disse, eu vi esses dois times de vocês aí e vi o Bahia. Vi com os meus olhos o Bahia terça-feira. O Bahia é melhor do que vocês. Não é. Eu disse, cara, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro jogam com as bolinhas amarradas. Amarra, sabe? As duas bolinhas, amarra assim com barbante. Eles são titulares dos dois times de vocês. O Cauli, o Everton Ribeiro e o Jean Lucas. Mas ficou brabo o gurizão lá, viu, Rafa? Mas eu concordo contigo. O Bahia é melhor que a dupla Grenal. Eu vi com esses olhos aqui. Eu vi com os meus olhos. Eu não tenho certeza quanto... Não, o Inter tem o Ener Valencia, que é melhor do que o Everaldo. Não, e o Alan Patrick, né? O Alan Patrick e o Everton Ribeiro, eu não sei quem é melhor, se o Everton Ribeiro não é melhor do que o Alan Patrick. Eles são do mesmo naipe. Everton Ribeiro. São jogadores da mesma prateleira, como eu tava falando, né? Mas agora, olha, eu acho que o ataque do Grêmio, apesar da atuação do Pavon o Diego do menino lá, o Diego Costa é melhor do que o Tassiano, claro, é óbvio que o Diego Costa é melhor do que o Everaldo, o Gabriel, aquele é melhor do que o atacante deles pela esquerda ali, né? Só que o meio de campo do Bahia é muito melhor que o do Grêmio, não tem nem comparação, aí não tem... O Vija Sante pegava o meio de campo ali, e só, acabou. Vija Sante jogando do lado do Jean Lucas ali. Ter o Jean Lucas saindo e o Cauli e o Everton Ribeiro. Cara, ali, não, o Vija Sante pegava esse meio. Agora, o ataque do Grêmio é melhor, na minha opinião, que o do Bahia. Tá, eu não tô dizendo isso só porque ganharam do Caxias. Não, eu tô fazendo uma avaliação desapaixonada. O Soteldo, né? quando vier o Soteldo, quando voltar o Soteldo, aí o ataque do Grêmio fica bem melhor que o do Bahia. Porque realmente, né, em que pese o Bahia tenha no banco um Ademir, por exemplo, que acrescenta muito em velocidade no segundo tempo, mas realmente tu pega Tassiano e Everaldo, eu concordo que o Soteldo e o Diego Costa são melhores. Esses dois são melhores. Agora o meio de campo, pelo amor de Deus. E eu achei, o meio de campo do Bahia é uma coisa... Eu achei o time do Bahia melhor que o da dupla Grenal. Eu achei, foi o que eu vi. No primeiro tempo. Em que momento que o meio campo do Grêmio conseguiu fazer isso com o Caxias? E um Caxias cansado, depois daquela batalha contra o Bahia, aquele jogo tenso que se estendeu com os pênaltis, etc e tal. Em nenhum momento o Grêmio deu um banho de bola, como foram os 20 minutos ali durante o primeiro tempo, que o Bahia botou o Caxias na roda. Depois o Caxias conseguiu emparelhar, porque o Bahia cansou e tal, e o Caxias com muita pegada, muita raça. Um time que tem uma raça inacreditável. Agora,
Em nenhum momento o meio-campo do Grêmio teve essa predominância. Ao contrário, acho que o meio de campo do Caxias, ao longo de todo o jogo, foi superior, o meio-campo. No total, o Grêmio se ouve melhor, né? Mas o resultado mais justo era que nós tivéssemos tido pelo menos um empate. Eu discordo um pouco. Eu acho que os 20 minutos iniciais do segundo tempo, o Grêmio tomou conta do jogo. A hora que o Grêmio fez 2-0, eu fiquei até com medo. Ainda bem que já veio o gol logo do Caxias, viu, Rafa? Porque quando o Grêmio faz 2-0, eu fiquei com medo que o Grêmio ia fazer até um terceiro. Porque eu senti o Caxias muito cansado. Mas sabe o que estava me dando essa preocupação? Eu também estava com essa preocupação. Mas o que estava me dando mais preocupação era saber que o Caxias vinha, quando que o Grêmio vinha descansado de uma semana inteira e tal, o Caxias vinha de uma batalha, porque o jogo contra o Bahia estava lá, foi uma batalha. Não foi um mero jogo de futebol. Não foi um jogo violento, não foi um jogo desleal, mas foi uma batalha, uma luta. Cansativo, né? O Caxias é um time que os jogadores sabem, isso é uma coisa muito boa nesse grupo do Caxias, é que os jogadores sabem de suas limitações também. Então eles pegam e dão aquele algo mais, eles vão um pouco além, eles dão aquele sangue a mais, sabe? Que propicia ao Caxias gerar problemas com times teoricamente muito mais qualificados, né? Em tese muito mais qualificados. E foi o que aconteceu com o Bahia, foi o que aconteceu com o Grêmio. E assim, só que cansa, né? Tu manter a corda, eu vinha falando, a corda esticada, aquilo que eu disse no debate anterior. Foi exatamente que é uma coisa que eu falei que me preocupa. Lá. É o que eu ia te dizer, eu ia encerrar e passar pro Douglas dizendo isso. Quando eu tava descendo as escadas, eu falei para um amigo, colega de imprensa, eu disse, cara, o Caxias tá com a corda tão esticada que uma hora arrebenta. E pra mim o segundo tempo do Caxias foi isso, o Caxias cansou, sabe? O Caxias deu uma baixada de intensidade ali naquele início do segundo tempo e outra, né? Ainda deu azar de pegar a chuva, o campo pesado. Aliás, o gramado do Centenário não tá legal, né? Não tá legal. A gente entende que teve 2 jogos na semana e aí o Caxias sentiu mais. A bola tá rolando, né? Pela TV, quem já teve na beira do campo ali nota que o gramado ele é perfeitamente regular, só que ele tá feio visualmente, o gramado, e choveu demais. Mais ou menos, ó, Rafa, eu tava olhando com o seu Claudenir, né, seu Claudenir, a gente, depois do jogo, a gente desceu bem depois do jogo, 1 hora mais ou menos depois, e fomos dar uma olhada, né, pra ver se aquilo que a gente tava vendo lá de cima era verdade. E até o seu Claudenir me chamou a atenção pra irregularidade, né, seu Claudenir, a gente viu mesmo. Tinha vários pontos de aquelas ondinhas assim. Eu não sei, porque lá de cima tu olha o campo do suplementar e tá maravilhoso. O suplementar que seria o CT lá, né? O CT Baixada Rubra Vanderlei Bersag. Tá lindo o campo lá atrás da goleira. E o campo principal, eu acho que ele é pelo excesso de uso, né? Teve muito treino e teve 2 jogos na semana e aí sentiu, mas não atrapalhou o andamento do jogo, claro que não atrapalhou o andamento do jogo. De jeito nenhum, não assim, tanto que normalmente os caras reclamam pra caramba, nem vi tanta reclamação dos caras lá. O que atrapalhou o Caxias, eu tenho certeza disso, é o fato do campo estar pesado, porque aí atrapalhou na parte física, atrapalhou os dois, porém o Caxias já vinha com esse desgaste acumulado do jogo da terça-feira e era impossível que não sentisse. Até porque mas só para finalizar, dentro disso que você comentou, exato, é curto, né, o elenco, mas assim, dentro do que você comentou, só para finalizar, eu vi a mesma coisa que você, os primeiros 20 minutos do segundo tempo me trouxeram a preocupação de que, cara, o Caxias cansou e isso pode virar num problema muito sério. Só que aí, de novo, vai meu aplauso à dedicação. Critique-se o que quiser dos jogadores do Caxias, mas agora há que se aplaudir a abnegação e o espírito de luta desse time. Isso é uma coisa que me deixa muito contente e eu aqui, de pronto, aplaudo isso. E aplaudo o Argel, porque eu acho que ele teve participação essencial em gerar essa química aí. Mas funcionou, os jogadores estão dando o seu máximo. Eles estavam esgotados e tentaram manter a competitividade até a última gota de suor. Isso é legal. É bem verdade. Isso é a tal da corda esticada que a gente fala. É bem verdade que esse time do Argel, o time do Argel, não o Caxias, foi forjado em cima de decisões, né? Porque desde que o Argel chegou, ele tem uma decisão a cada 3 dias. E é tudo jogo grande, é tudo jogo decisivo. Então isso também ajudou a formar esse espírito mais batalhador. Vale pro Juventude também. O Juventude de Bagé, do Paysandu e do Inter
foi um Juventude que encarou 3 jogos grandes e encarou bem. Vamos ver, né, se contra o São João del Rei lá, se a turma vai continuar encarando assim. Eu acredito que sim, né? Não pode baixar porque agora é a Série C, então é o adversário menor. Não, tem que continuar com essa mesma batida, essa mesma pegada. Não, mas eu acho que esse time não monta em salto, não, sabe? Não, eu mas acho não que é salto. Esse grupo não monta no salto. Mas não é salto, Rafa, é uma questão humana. De relaxar o espírito. Claro, uma coisa é tu saber se eu tenho o Bahia aqui, sabe? Eu vou ter que marcar o Everton Ribeiro, ou tenho o Grêmio, hoje eu tenho que marcar o Cristaldo. Aí depois tô no Sport TV marcando o Cauli. Né? E aí depois, poxa, hoje eu vou pegar o Douglas Anoto aqui do Atlético de São João del Rei. É humano, cara. Bom, mas nem me fala, porque daí era só um carrinho, uma levantada nesse aí que Deus livre, né? O Douglas é rápido. Quando tu viesse no carrinho, eu já tinha dado aquela cavadinha por cima e já tava na cara do gol já. Douglas, fala aí, o que é que tu achou deste Caxias 1, Grêmio 2? Também tem mais uma coisa que a gente pode citar, né? O Caxias perdeu do Mandai, que é como diz o outro, uma perca irreparável, né? Porque daí entra o Peu e o Peu não é a mesma qualidade. Aliás, hoje o Peu pediu... Não entra o Peu, foi embora? Aliás, o Peu pediu... Não, entrou, digo, no jogo, né? Porque o Dudu Mandai se machucou. Tá, tu quer dizer durante o jogo, sim. O Dudu se machucou. Eu acho que ele volta pro jogo, né, o Dudu Mandai. Sim, vai de qualquer jeito. O Dudu se machucou com 5 minutos. Fez muita falta o Dudu. Muita falta o Dudu. A entrada do Peu não acrescentou em nada. Então tem mais esse ponto aí que a gente pode trabalhar, porque o Dudu era um jogador diferente do Caxias. Tanto que o Grêmio chegou a considerar contratá-lo. O Renato considerou levar o Dudu Mandai em outros momentos também. Contigo, Douglas. Só ouviu, tu tá quietinho aí, Douglas. O que tu achou do jogo? Tu assistiu inteirinho, Douglas Anoto, só secando. E eu assisti o jogo de revesgueio, enviando algumas declarações, assim como estava fazendo nesse momento. Acabei de dar um enviar aqui, ó. Mas prestando atenção nos amigos, sem a menor dúvida disso. Sobre o jogo, cara... Alguém vai pra malha fina aí, hein? Alguém vai pra malha fina e já sabemos de quem é a culpa, é nossa. Mas assim, ó, sobre o jogo, cara, o Caxias ele sofreu daquela síndrome que boa parte dos times de menor qualidade, em detrimento a outros, sofre, que é o quê? Não aproveitar as oportunidades de gol. Isso acontece a todo momento quando a gente tem menos qualidade. O Juventude, quando joga a Série A, é assim. O Caxias, quando tem jogos decisivos, como foi esse contra o Grêmio, mas contra o Bahia também, o Caxias teve a oportunidade de matar jogo. Então, essa coisa, né, do time de menor qualidade ter 1, 2, 3, 4 chances e não faz, a gente sabe sempre qual é o resultado. É futebol, é equação do futebol que nunca é diferente. O time de menos qualidade, quando tem essa chance e não faz, ele sempre vai levar em seguida. E o jogo, ele começou muito a feição do Caxias, e sabe, Rafa, que uma coisa que eu realmente... Vou na linha do que tu acabou de fazer agora, de saudar o Argel, de saudar a luta. E eu não diria só luta, Rafa, sabe? Eu se fosse torcedor grená, olhando para o maior objetivo do ano do Caxias, que é permanecer na Série C, cara, eu ficaria muito feliz porque eu consigo ver um time que dentro de campo, ele sabe o que quer, dentro das suas limitações. O Caxias sabia, por exemplo, contra o Bahia, que não poderia agredir o Bahia. Não poderia fazer um jogo de abafa o tempo todo no Bahia. Sabia que não podia disso. Tanto que o Caxias muitas vezes fez a sua linha baixa, bloco médio baixo, compacto, tentando dar o mínimo espaço possível para o Bahia, mas foi difícil pela qualidade do adversário. Só que o Bahia também não é o nível de adversário que o Caxias vai ter na Série C, então calma, né? Vamos ter calma. Mas eu ficaria muito feliz por ver um time que sabe o que quer dentro de campo, um time que é estratégico, que é batalhador, como tu disse, mas que tem as suas estratégias de uma marcação compacta, de uma marcação intensiva. E, cara, o Caxias jogando contra outros adversários de qualidade inferior, o Caxias vai conseguir agredir, sabe? Vai conseguir fazer esse abafa que não conseguiu fazer contra times maiores, como foi Grêmio e Bahia, tudo bem, mas vai conseguir fazer isso na Série C, pelo menos dentro de casa. E fora de casa vai ser aquele jogo parecido contra a Portuguesa. Claro que, tudo bem, vai jogar contra o Remo, não é a mesma qualidade da Portuguesa, né? Vai jogar contra o Figueirense, se bem que o Figueirense tá bem mais ou menos, tá? Mas tudo bem. Vai jogar contra os adversários que tem mais qualidade, mas vai poder ser... Figueirense é aqui.
Aqui pertinho, eu fui ali olhar o jogo, não tô jogando nada. Eu pensei em fazer um parênteses, não quis te interromper, Douglas, mas quando tu falou que o Figueirense tá bem mais ou menos, entrou na tua voz esse sotaque de manezinho que tu já tá pegando. Foi. Já tá. Foi. Já era pra ti. É verdade. Qualquer dia tu Já tá era. vendendo tainha e alugando as kitnet aí. Já era, meu amigo. O Figueira não é mais o mesmo. O Figueira não é mais o mesmo. Não é. O Figueira jogava Série A Edmundo e nós socava todo mundo. Até esse Caxias aí, desse rapaz aqui do Lisca, ó. Caxias, esse rapaz aqui, nós, ó, soquemos ele roubando e tudo. Mas não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo. Mas é o seguinte. Mas aquele jogo contra a Portuguesa, cara, foi muito. O Argel mostrou muito da estratégia dele jogando fora de casa, tá? E a gente sabia, a gente viu que era um jogo fedorento para o Caxias jogar, e o Argel foi estratégico fora de casa. Então, o que eu quero dizer? Eu vejo muita esperança no Caxias do Argel e vai precisar de alguns reforços, pelo amor de Deus, né? Alô, direção, vamos se respeitar, né? A direção, o Joãozinho Correia, querido, um abraço para ele, se estiver ouvindo a gente, mas vamos se respeitar, a gente precisa de um pouquinho mais de qualidade, né? Tá, dito isso, cara, o Argel com um pouquinho mais de qualidade vai conseguir, em casa, dar trabalho para todos os adversários, fora de casa vai conseguir fazer jogos estratégicos como foi contra a Portuguesa. Então nesse aspecto eu ficaria muito feliz, sabe, Rafa? Eu teria muita esperança, até que se a gente for falar 6, 7 jogos atrás aí do Caxias, que o torcedor estava já desacreditando. Então, contra o Grêmio especificamente, o jogo é isso que vocês falaram, o Caxias sofreu por não conseguir a vantagem mínima para ver o que conseguia na arena. Isso é um prejuízo grande. Tá? Mas fico feliz, saúdo esse saldo positivo do Argel de conseguir dar uma cara para o Caxias e trazer um Caxias adversário, apesar das suas limitações. Então, faz com que o Caxias vá vivo para a arena. Cara, é difícil, né? A gente teve foi naquele jogo lá do pênalti roubado em cima lá do... Não vou dizer roubado, calma, não vou ser tão polêmico. Mas o pênalti duvidoso em cima do Soares era um jogo que o... Mas era um jogo que o Caxias... Não, foi roubado. Tudo bem. Mas se o Caxias fizer um jogo parecido com aquele que fez naquela ocasião na arena, cara, o Caxias pode conseguir a classificação, por que não? Né? Então, e o lacerdismo? Você não entende de futebol? O Lacerda foi lá e ganhou do Grêmio 2-1, só que tinha perdido aqui de 2-0, né? Daí ganhou lá 2-1. Então já tem alguns casos. Aliás, hoje até a nave mãe ali reproduziu as vitórias recentes do Caxias na arena, né? Foi 5-3 na abertura do Gauchão. O Claudenir tava lá, inclusive, nesse jogo. O Caxias ganhou de 5-3 do Grêmio na abertura de Gauchão na arena. Depois ganhou no mesmo campeonato de 1-0, mas daí foi no Centenário, né? Gol do Diogo Oliveira aqui, que o Caxias foi campeão do primeiro turno. E aí, na decisão, na final, o Caxias perde aqui 2-0 e ganha na arena 2-1. E ano passado era pra ter sido tudo empate entre Caxias e Grêmio, não fosse o pênalti que o VAR... Me desculpem os amigos gremistas aí, né? Mas tá louco, né? O VAR inventou um pênalti que não existiu em cima do Soares aos 38 do segundo tempo, quando o jogo também já se encaminhava para um empate, né? Então, meus amigos... Me fala. Na cara do juiz, e o juiz só fez o sinal, segue o jogo, ele viu que não foi nada. O juiz acertou, né? O VAR entrou pra fazer o árbitro errar, né? Um negócio incrível, né? Então, realmente, tem alguns exemplos aí de que é possível. É possível. Sabe que eu ficava pensando assistindo os jogos tanto do Caxias com o Bahia, quanto no Caxias contra o Grêmio, e ficava me passando pela cabeça, o Douglas, exatamente isso que tu falou dos jogos do Juventude na Série A. Aqueles jogos que o Juventude sempre jogava bem e perdia, principalmente sob comando do Eduardo Batista, que era quando o Juventude mais jogava bem na Série A e não tinha resultado, porque não fazia gol, né? O Isidro Pita errava 3 gols na cara do goleiro. Aí o Hulk ia lá na primeira chance, gol do Atlético Mineiro, né? Aí, tipo, o Juventude jogava super bem, cara, e saía com 0 ponto, porque ele faltava o quê? Qualidade pra fazer gol. Mas não só isso, eu vejo que a melhor forma de equilibrar jogos assim, contra times de Série A, é tu ficar com a bola. Tu não pode ficar sofrendo o tempo inteiro e só marcando, como, por exemplo, o São Luís tentou fazer contra o Inter. E aí, com 15 minutos no Beira-Rio, tava 3-0 pro Inter. O São Luís tentou marcar baixo. E o próprio Caxias do Gerson tentou marcar o Inter baixo e aguentou até que deu, mas daqui a pouco o Inter foi lá e fez um gol, sabe?
Então eu vejo assim, ó, a melhor forma pra tu encarar times da Série A é jogar bola. Só que pra jogar bola tu tem que ter qualidade, porque se tu errar passe, os caras vão te arrebentar no contra-ataque, né? Se tu der contra-ataque pra time de Série A, tu tá ralado. E aí tu fica embretado, né? O que tu faz? Tu fecha tudo, dá a bola pra eles e fica esperando até o momento que eles vão encontrar um gol, e vão encontrar, porque eles têm qualidade pra isso. Ou tu tenta jogar, e aí tu vai precisar de qualidade que talvez tu não tenha. Então é difícil demais esse tipo de jogo. E é mais um motivo pra gente parabenizar o Argel e o Caxias por estarem até aqui, né? E só falta mais esse jogo da volta aí pra gente ter certeza. E eu tenho certeza que o Caxias vai competir, cara, até o final. Mesmo que não consiga virar o jogo lá, que tem que ganhar, né? Mas eu tenho certeza que o Caxias vai competir. E isso pra mim é a exigência. Era isso que eu exigia do Caxias. Semifinal e competir, sabe? Pisar nos calos da dupla Grenal. É isso que o Caxias tá fazendo até agora. Espero que se mantenha assim, né? Que não aconteça nenhum desastre. Né? E vou dizer, vai fazer semaninha de descanso, né? Mais de uma semana de descanso agora, né? Vamos torcer que se recupere o Dudu, né? Que a torção não tenha sido tão feia. É, ele vai jogar de qualquer jeito. Eu acho Ele que tá, ele vai jogar, não vai treinar durante a semana, jeito. mas vai pro estouro. Vai. Bota aquele, vai. bota aquela injeçãozinha lá e vai à luta. Vai à luta. Depois quando terminar dói daí. E assim, torcendo para que não chova, para que o gramado esteja leve. Aí, claro, de novo, vai de encontro ao que tu estava falando, né? Tem certas valências, especialmente essas que eu aponto do ataque do Grêmio, que se potencializam com um gramado mais rápido, mais leve, né? Os jogos mudam. Que é muito bom lá eu concordo com os colegas de Porto Alegre quando eles dizem, aqui a história vai ser outra. É verdade, eu sei que a gente sabe que mas vai ser outra, mas vou dizer, se não me engano, o primeiro time gaúcho a ganhar do Grêmio na Arena foi o Caxias. Não vou me esquecer disso aí. O Inter nunca tinha ganho até o Caxias ganhar. Foi uma vez de 5-3. Não, aliás, o Caxias já tinha ganho 2 vezes quando o Inter ganhou a primeira. Ou seja, não vamos jogar a toalha, vamos lá, é o que tu falou, vamos competir. A bola dos caras, os caras têm muito mais recursos, têm muito mais elenco, têm muito mais tudo, ok. Ninguém está dizendo que não, eles têm 40 vezes a folha do Caxias. Né? Agora, competir vai. Esse vai acontecer. Vai dar certo? Bom, agora larga. O Caxias chegou onde o mínimo que tinha que chegar no ano, o Caxias... No ano não, desculpa. No início do ano, o Caxias conseguiu. Vamos ver agora para adiante. Nós vamos ter tempo de falar. Nem vou entrar em nada de Série C aqui. Mas competir o Caxias vai. Esse grupo é extremamente competitivo. Vai jogar organizado. E não vai jogar na retranca, até porque não pode, né? Não. Quinta-feira a gente... botar o Grêmio pra trás, marcar alto, podem ter certeza que isso vai acontecer. Quinta-feira a gente vai projetar os jogos, né? Quinta-feira aqui no debate das 8h30 a gente vai projetar os jogos da semana que vem. Então vamos passar aqui para quem tem lugar de fala. Olha só, eu tô moderno, né? Ué? Lugar de fala. Quem tem boa noite a todos. A todos. Quem tem lugar de fala para falar sobre arbitragem aqui, Douglas Anoto, por enquanto é o Rafa. Depois, quando a gente mudar pro jogo do Juventude, aí o lugar de fala troca pro Douglas. Mas por enquanto, Rafa Pauletti fala sobre a arbitragem de Caxias 1, Grêmio 2. Só dizendo para vocês que o Caxias fez um relatório com os erros do Roger Goulart e mandou para a federação. Isso foi protocolado. Agora, que tipo de efeito esse relatório vai ter depois de toda a pressão pública que a dupla Grenal tá fazendo em cima da arbitragem, no toma lá da cá entre eles, e que fica a arbitragem no meio e a dupla Caju atirada em segundo plano, não sei que tipo de efeito vai ter, mas que o Caxias fez um relatório, fez. Eu quero te ouvir, Rafa. Agora vai lá, destila o teu veneno. Eu vou falar de quatro situações, tá? De jogo. 5, na verdade, eu vou falar. Eu vou falar primeiro da única que o Grêmio teria uma potencial razão de se queixar. Eles estão errados, tá? Realmente o Álvaro estava impedido, mas ele não participa em absolutamente nada da jogada, ele não encobre a vista do Kaique, ele está muito longe, né? Quem se projeta para tentar cabecear a bola foi o Robinho, não foi o Álvaro. Então essa história de que chamaram até o Bandeira para olhar o VAR.
Sim, porque tinha 2 lances. Tinha a questão do impedimento e a questão de observar se houve obstrução ao movimento do Kaique. Não houve obstrução, o Álvaro sim, de fato, estava impedido, mas quem se projeta para tentar cabeçar a bola é o Robinho que vinha de trás. Foi por isso que o juiz chamou o Bandeira. Fez certo o juiz, tá? E aí, na única falha do Kaique, na espetacular atuação dele, ele e o Diego Costa foram os melhores do Grêmio em campo, disparado, assim, na minha opinião, né? Ele teve essa falha, socou mal a bola, bateu nas costas do outro rapaz lá e entrou no gol. Então, assim, não há o que se queixar daquele lance. Então, essa é uma situação. A outra situação, teve 5 minutos parado na revisão do gol do Caxias. O Caxias estava tentando ir para uma barra final, o juiz me dá 7 minutos. E o resto todo que teve de substituições, atendimentos, etc e tal, era de 10 a 12. Eu me lembro. A orientação da FIFA, Rafa, é 30 segundos por substituição. Se teve 8, né? Foram 8 substituições, se eu não estou enganado, no segundo tempo. Tu coloca 30 segundos cada uma delas, é 4 minutos a mais de acréscimo. 5 minutos da parada do VAR, 4 das substituições, 9 mais minutos. Mais os atendimentos. Não, mais os atendimentos. Mas tudo bem, daí tu sai pela urina os atendimentos, mas 9 minutos tinha que ter pelo menos 9, né? Aí deu menos do que... Mas tudo bem, fazer o quê, né? Então, assim, essa é outra situação. 7 minutos, pouco. O Caxias estava no abafo. Vai que empata ali, tá botando bola dentro da área, já tava com o Joel lá, já tava com a força aérea em cima. Daqui a pouco vai que o Caxias empata. Então, eu normalmente, essa história de dizer, faltou desconto e tal. Bom, dessa vez pode ter influenciado no jogo. Eu acho que é um motivo, sim, de reclamação. Outra questão, Kahneman, certo? E aí não é contra o Caxias, né? O Kahneman é um excepcional zagueiro, né? Quem disser o contrário não assiste futebol. Que não disser que o cara é um baita de um zagueiro. Só que ele já passou do auge da velocidade e da força, né? E ele agarra muito, né? Ele comete muita falta derrubando jogadores e tal. Ele tomou amarelo, ele tinha que ter sido expulso no primeiro tempo, certo? E não só ele não foi expulso, como apitou o jogo inteiro. Só que isso não é só contra o Caxias. A gente vê isso contra o Juventude, contra o Fortes e Livres de Mussum. Com quem jogar, o cara apita o jogo e o juiz não tem coragem de repreender, certo? E aqui eu não estou falando da pessoa nem da qualidade do atleta. Estou falando só que é assim que é, mas não é possível que entra ano, sai ano, e isso aí. Outra, o juiz vinha sair, o Diego Costa estava se amarrando para sair, o juiz puxou o cartão, ele já tinha amarelo, ele ia dar o segundo amarelo para o Diego Costa, que estava retardando a retomada do jogo. E aí, magicamente, aparece um VAR do nada e o juiz esquece. Ele esqueceu que estava para expulsar o cara. Entende? Porque ele ia dar o segundo amarelo e expulsar. E aí, mesmo que fosse aos 50 do segundo tempo, certo? O Grêmio sem o Diego Costa é outro time. Né? Então, pensando num segundo jogo. Ok? Outra questão, né? O lance em cima do Barba. O lance em cima do Barba, eu vou dizer, eu vi em vários ângulos, vi filmado de celular no ângulo atrás do gol. Né? E assim, ó, é um lance interpretativo, eu não vou aqui pegar e cravar assim, não, foi um pênalti, por quê? Porque o menino do Grêmio que veio em direção à bola, ele tá olhando para cima, ele tá olhando para a bola. Só que o que aconteceu foi o seguinte, ele fez a carga em cima do Barba e o Barba foi projetado à frente pela carga, pelo choque. O que tu pode interpretar é se houve intenção de projetar o Barba, tirar ele intencionalmente do lance com o corpo, ou se foi simplesmente um choque em que o rapaz chegou um pouquinho antes e assumiu o espaço. O que acontece? Se o nome do Barba fosse Soares e a camisa fosse azul, preto e branca, tá? O juiz não ia pro VAR, ou o VAR não teria chamado, porque o juiz, como no lance do Barba, mandou seguir. Eu pergunto se o nome do Barba fosse outro, se ele hablasse. Essa é a pergunta que eu faço. Então, assim,
Depois aí eu vou ver as entrevistas final do jogo e tal, o time que ganhou o jogo, se queixando da arbitragem, numa coisa que eles acertaram, que eles foram pro VAR, ficaram 5 minutos lá, certo? E acertaram a questão. Eles dizendo que tinham sido roubados. Eu fiquei pensando, pô, eu que tô aqui, o coitadinho do torcedor do Caxias aqui, olhando aqui, pô, meu time perdeu, eu tô olhando e vendo, eu apontei todas essas situações e vou dizer, o Grêmio pode se queixar de coisas também, outras que eles não tocaram. Por exemplo, teve um lance do Denilson lá, que eu fiquei com medo, o juiz periga expulsar ele, que ele agarrou o Douglas Costa, e o Douglas Costa ele já tinha amarelo, deu um puxão, uma gravata nele, por exemplo. O Douglas não, o Diego Costa, né? E deu uma gravata nele. Eu pensei, ele vai tomar o segundo cartão aí, né? Porque o juiz viu, deu a falta. Ele não deu. Então, assim, eu vou dizer, eu acho que a polêmica em cima da arbitragem é muito mais condicionamento do que qualquer outra coisa, para começar. E se algum time, mas eu vejo que tem esse C com letra S e E com letra maiúscula, se algum time tem o que se queixar, é o Caxias. Agora, eu não sei até que ponto a arbitragem interferiu tanto assim no resultado do jogo. Talvez na eventual marcação do pênalti em cima do Barba, que é um lance bem interpretativo ali, na minha opinião, né? E essa é a questão. Então, o que eu tinha para falar de arbitragem é isso. Eu acho que, assim, na verdade, tinha que sair todo mundo quieto, sabe? E, de repente, o Caxias reclamar do lance do Barba porque poderia ter sido decisivo. De resto, o Caxias tem mais que firmar o cavalo e não deixar os caras ficar condicionando sozinho. Eu apoio que a direção do Caxias tenha feito uma nota, etc e tal, que a gente sabe que não vai ser lida, que ninguém vai dar bola lá, né? A gente sabe como é que a banda toca. Porém, na real, acho que a gente tinha que estar falando só de futebol, né? Por mim, eu gostaria de estar falando só de futebol. E só estou falando de arbitragem porque houve uma desproporcional queixa do adversário do Caxias em relação à arbitragem, quando, na verdade, não, eles, na minha opinião, eles não têm razão para isso. É muito mais no sentido de, bom, vocês estão se queixando da arbitragem por isso, por aquilo, bom, então eu vou me queixar por isso, aquilo e aquilo outro. É só. Na verdade, eu queria estar falando de futebol aqui. E só de futebol. Eu não tive acesso ao relatório do Caxias, do Juventude. No próximo debate pós-semifinal. Quero falar só de futebol, mesmo que o Caxias vá lá e tenha um resultado horroroso. Tudo bem, perdeu na bola, ok. Ou perdeu e saiu todo mundo quieto, nem o Caxias, nem o Grêmio falar de arbitragem, ótimo. Vamos falar de futebol, que é o que importa, que é o que a gente gosta. Essa é a verdade. Não tive acesso ao relatório do Caxias, só do Juventude. Depois, quando a gente for falar das questões da arbitragem do Juventude, eu posso listar aqui o que o Juventude colocou no relatório, porque esse eu vi, o do Caxias não. Então são 9h25, vamos passar também para as coisas do Juventude e Inter. Comecei com o Claudenir, vou começar com o Claudenir também, né? O que o senhor achou, seu Claudenir? Do bom jogo do Juventude, a turma em Porto Alegre tá apavorada lá, hein? Porque a projeção era da 11ª vitória do Cudê, de um jogo fácil para o Inter, né? Porque ganhou do Juventude com os reservas, imagina os titulares. E no fim, o que a gente viu não foi nada disso. O Inter teve 2 chances claríssimas no primeiro tempo, mas no fim quem andou mais perto de ganhar o jogo foi o Juventude, sobretudo pelo que criou ao longo do segundo tempo, hein, Claudenir? Tivemos uma partida de futebol no Alfredo Jaconi no domingo de uma qualidade técnica boa, entre Juventude e Inter. E toda essa repercussão de uma campanha até o momento do Inter de 10 vitórias consecutivas levava-nos a crer que era uma missão bem complicada para o Juventude. Mas o que a gente viu foi uma excelente atuação do Juventude, jogando de igual para igual com o Inter,
tendo até mais possibilidades de chegar ao gol. O Gilberto perde um gol incrível no primeiro tempo, sozinho, só tinha o goleiro pela frente. No segundo tempo, Jean Carlos, sem goleiro, perde mais uma grande chance. Ou seja, o Juventude jogou de igual para o Inter, que vinha sendo aí decantado como uma grande equipe, a equipe dos sonhos do futebol brasileiro, como a capital chegou a falar em grande tom. E realmente, o Inter veio a Caxias e não conseguiu mostrar este grande futebol. Por quê? Porque teve um adversário aguerrido pela frente e conseguiu impor-se em igualdade de condições técnicas, táticas. O Juventude se entregou muito dentro de campo e equilibrou as ações. E um 0-0 de um jogo que dá muitas esperanças para o torcedor do Juventude, para o jogo da volta no Beira-Rio, na segunda-feira. Então, pensamos assim, boa atuação do Juventude, quebrando essa série de invencibilidade do Inter de 10 vitórias e deixando o seu torcedor com esperanças para a sequência e, consequentemente, tentar ir para a grande final deste gauchão. Ô Douglas, o jogo do Juventude com o Inter foi o primeiro que o Juventude fez algo a mais, né? Porque, não que seja ruim cumprir a obrigação, mas era a obrigação do Juventude ganhar do Guarani de Bagé. Aliás, a obrigação do Juventude era decidir com o Guarani de Bagé no Jacone, né? Mas tudo bem, corrigiu, foi lá, se impôs. Contra o Paysandu, também era obrigação do Juventude. Acho até que o Juventude fez um pouquinho a mais, porque o Juventude sobrou naquele jogo, né? Sobrou, abriu 3-0 assim, jogando muito bom futebol. Agora, contra o Inter, o Juventude não tinha obrigação de jogar, vamos lá, melhor que o Inter, né? O Juventude tinha obrigação de competir. E não só competiu, como jogou muito bem. Então, são 3 jogos, Douglas Anoto, que mudam o patamar do Juventude do Roger, que transformam o patamar do Juventude do Roger. E esse jogo em específico, o mais recente, pra mim é que é o diferente. Pra mim é o jogo que tem que aplaudir o Roger. Porque, repito, contra o Guarani e contra o Paysandu era uma obrigação que talvez o outro não tivesse feito e tal. Mas esse jogo do Inter aí, olha, o Roger surpreendeu muito positivamente. E o Juventude se ouve muito bem em campo, seu Douglas. O jogo contra o Inter foi o exame final, a prova final do grande teste que o Roger teve, né, da sequência de aplicações de prova, para saber se ele permanecia no Juventude ou não. Para saber se ele daria uma resposta suficiente para começar o Campeonato Brasileiro como comandante do Juventude, né? Essa que é a verdade, porque passar pelo Guarani era o mínimo do mínimo, é a primeira prova, a mais fácil. Depois, o jogo da Copa do Brasil em casa contra o Paysandu, um adversário de Série B, bem comandado, um adversário que estava invicto a 10, 11 jogos, né? Também esse já era um teste mais de ferro. E o grande teste realmente era esse teste contra o Internacional. Então o Roger, ele tinha que dar essa resposta positiva para mostrar para a direção, principalmente, que ele pode ser o técnico do Juventude na Série A. E, cara, agora, William, seu Claudenir, não tem mais o que dizer. O Roger passou no teste e ele vai ser o técnico do Juventude na Série A. Ainda que alguns torcedores, uma parte da torcida, quem sabe, ainda não queira, mas não tem o que fazer. O Roger deu a resposta. O Juventude deu a resposta. E por merecimento dele mesmo. Porque o trabalho dele estava condenado. Eu mesmo acreditava que ele não buscava mais. Eu perguntei isso pro Roger. Tu ainda se sente em condição dele dizer sim, eu me sinto. Mas parecia aquele protocolar, assim, tipo, sabe? Eu tô prestigiado, vou cair na próxima. E realmente, eu dou méritos ao Roger e assim, ó, tava condenado o trabalho do Roger. O Roger se salvou nesses 3 jogos aí, se salvou. Se salvou e assim, a gente que acompanha futebol há bastante tempo, tá aí o seu Claudenir, né? Com muitas décadas de futebol, o William aí, um cara narrando futebol há décadas também.
Cara, não Só adianta. duas, Tem eu coisa duas, o seu Claudinei são 5, eu só duas. Perfeito. O Rafa tem 37 O décadas Rafa é acompanhando 3 futebol aí, né? décadas, É. Mas dito isso, cara, a gente sente quando um trabalho ele tá indo para a sua reta final, quando um treinador tá chegando no final do ciclo que pode ser revertido, mas a gente sabe que é difícil. E o Roger tá nesse percentual aí que talvez seja de quê? 10, 15% daqueles que conseguem reverter quando chega consegue reverter a situação. Quando chega nessa fase que a gente acha que não vai dar, que vai ser irreversível, que vai ter que ter uma troca, mas alguns conseguem reverter e o Roger conseguiu. O Juventude conseguiu, seu Claudinei, ter uma cara diferente contra o Internacional. E aqui vamos começar a entrar um pouco no jogo agora. O Juventude teve a sua melhor postura em todos os jogos sob o comando do Roger. Todos os jogos. Foi a melhor postura do Juventude e o melhor, foi uma boa postura em boa parte do jogo, né? Principalmente no início, nos primeiros 20, 25 minutos, que você tem que ter muita atenção contra times de muita qualidade, porque senão a casa pode cair e você não reverte mais. E o Juventude entrou muito ligado no jogo. O Juventude começou com uma marcação alta, muito bem feita, e aqui tem que dar o mérito, por quê? Porque o Juventude soube corrigir isso. O Juventude em vários jogos fez a marcação alta mal feita, uma marcação alta porca, tá? Me desculpe o termo, mas o Juventude fez uma marcação alta porca, mal feita, que só dava espaço para o adversário sair jogando nas costas da marcação. O Oyama tentava tirar alto, ficava um buraco nas costas dele e ali qualquer adversário se criava, qualquer. O próprio Brasil de Pelotas, que penou o campeonato todo para jogar, conseguiu assim, ó, jogar livremente contra o Juventude lá em Pelotas, porque a gente fez uma marcação alta muito mal feita, certo? Contra o Inter, eu tinha medo dessa marcação alta ser mal feita, cara, e o Inter é um time que assim, ó, sai jogando tranquilo, cabeça erguida, peito estufado. Eu achava que o Inter ia sair jogando na boa, tendo todo espaço no mundo das costas do Juventude. Não foi isso que aconteceu. O Juventude teve as zonas de pressão bem certinhas, bem definidas. O Inter várias vezes saía jogando. Eles tentavam não fazer isso, mas tinham que ou dar uma rifada e o Juventude ganhava a bola aérea, já estava ali no meio campo para frente para jogar, né? Ou acabava errando o passe mesmo e o Juventude já conseguia recuperar próximo da área. Mérito do Juventude, mérito do Roger. Tá? O Juventude foi muito bem nesse quesito. Depois, quando o Inter conseguia jogar, o Juventude recuava um pouco o bloco, fazia o bloco médio, o bloco, entre a linha, a segunda e a última linha, principalmente, a compactação era bem feita. O Roger falou isso na entrevista dele, e ele falou certo, não puxou a brasa pro assado dele, não, ele falou que realmente aconteceu. As linhas do Juventude estavam compactas, o Inter não conseguia jogar entre linhas. Vocês estavam falando antes aí do Alan Patrick. O que o Alan Patrick fez no jogo, exceto alguns momentos que ele estava dentro da área do Juventude? Cavou uma falta que não foi e salvou o Inter, porque ele tinha perdido uma bola que ia ser gol do Juventude. Isso, e fora isso, em alguns momentos que ele estava dentro da área do Juventude, achou um passe de letra, aquela coisa de quem é diferente, tudo bem, né? Mas eu falando daquele jogo entre linhas, nas costas ali dos volantes, não se viu o Alan Patrick jogar, ainda bem, porque se ele tivesse espaço para jogar, ia ser muito perigo para o Juventude, né? O Arangues pouquíssimo jogou. O Maurício passou o jogo todo reclamando, parecia um bebê, parecia um bebezão. Aliás, é que bem tomava chato o tranco o Maurício, e só reclamava. né? O Maurício é bem chato, cara. Inclusive no relatório do Juventude tem o vídeo, eu assisti, que o Alan Ruschel vai lá pedir desculpa pro Maurício depois que eles discutiram. E o Maurício manda ele pra aquele lugar, assim, tipo, 1 minuto depois, o Maurício é um guri, cara. O guri tem 22 anos, já tinha passado o lance, já tava todo mundo de cabeça fria. Aí o Alan vai lá fazer um carinho nele, desculpa, sabe, vamos lá. Pois o Maurício teve a petulância de mandar o Alan pra aquele lugar, cara. Mas que guri mala esse Maurício, hein? Bah, guri mal criado guri, mal educado. Fecha parênteses. Foram 2, 3 lances que a câmera da TV dava o zoom nele e ele levantava explodido, assim, tava, não sei, deu um chilique no guri. Eu não sei se subiu para a cabeça dele o preço da multa rescisória dele, que não sei quem na Europa tava querendo ele, o guri se desesperou, ele acha que ninguém pode encostar nele, né? Então, assim,
Mas assim, futebol mesmo, Maurício pouco conseguiu jogar, mas é um baita de um jogador. Eu tava com medo essa trinca de Maurício, Arangues e Alan Patrick, principalmente no meio campo, eu tava com muito medo, mas o Juventude conseguiu neutralizar. E outra, interessante, Rafa, o Juventude conseguiu neutralizar com 2 volantes. Porque uma coisa é tu tirar um extrema, não, eu vou tirar um extrema, vou colocar mais um volante. Coisa até parecida que o Argel fez no Caju, né, Rafa? Vou colocar mais um volante, vou fazer uma marcação semi-individual aqui e a gente não vai deixar os caras jogar. O Juventude fez isso com 2 volantes. Com o Jean e o Gilberto dando o primeiro combate lá na frente, fechando linhas e fechando espaço muito bem feito. E depois os extremas, o Dalberto Carioca e o Lucas Barbosa, fechando muito bem a segunda linha, muito bem. Tá? O Lucas Barbosa é conhecido como Lopes da Shopee, né? Pode ser. É isso aí. E depois a dupla de volantes, e aí para mim aqui a grande eficiência de marcação é uma das melhores notícias que eu recebi hoje. Eu fiquei muito feliz, porque eu adoro ver gente com mérito, obter sucesso e galgar grandes voos, né? E eu acho que assim, tô aí na torcida do Kaique. Legal, cara. Boa sorte no São Paulo. Não, só um pouquinho. Porque assim, ó, cara, como jogou bola esse menino, rapaz. Ele jogou demais. Eu falei pra vocês desde o amistoso. Muito no jogo, desde o amistoso com o sindicato. Eu sou testemunha, tu falava que, esse esse Kaique aí joga bola. Esse Kaique é outra turma, isso é volante de Série A. Ele é muito bom. São Paulo quer ele. Jogou muita bola. Carpini quer levar ele pro São Paulo. E agora? Jogou muita Carpini, bola. Eu acho que o Kaique merece isso aí. Tô torcendo por ele porque é mérito puro. Não, tu vai. Tu e o Carpini vai carpir um lote. Vão carpir um lote vocês dois, tá? Vocês que vão pra casa do Carvalho. Mas o negócio é o seguinte. A dupla de volantes do Juventude, o Kaique e o Jadson, foram muito bem. Sobretudo o Kaique. O seu Claudinei falou do Santo. O Jadson também jogou bem, é verdade. Não, mas aquele operáriozinho, segura, não aparece no jogo, né? Só que ele fez o papel dele com muita eficiência, é verdade. O seu Claudinei falou aí do Santo Kaique do Grêmio, mas ele nem chega perto do nosso Santo Kaique. O Kaique é um cara, assim, um camisa 5 espetacular que tem combatividade, bom passe, controle de bola, ele esconde a bola ali, vocês já repararam que ninguém rouba a bola do Kaique? Vocês já repararam isso? Ele esconde a bola ali, ninguém rouba a bola dele. Então, Douglas, tu não acha que esse cara merece jogar Libertadores esse ano ainda? Não, o ano que vem com o Juventude, pré-Libertadores, vamos ser humilde, pré-Libertadores nós vamos conseguir a vaga daí. Não, eu acho que... Mas olha só. Ele merece. E aí o Kaique e o Jadson cresceu muito do lado dele, o William falou uma coisa muito certa, o Jadson cresceu, assim como em 2021 o Jadson cresceu ao lado do Dauan, tá crescendo de novo ao lado de um bom companheiro, né, e isso faz todo o sentido, né, a gente cresce quando tem qualidade do nosso lado. Então a dupla de volantes do Juventude foi sensacional, a dupla de laterais foi bem, assim, o João Lucas foi bem também, foi discreto, mas cumpriu um papel defensivo muito bem, principalmente ali onde joga o Wanderson, que é um cara agudo, um cara perigoso. O Wanderson, que inclusive agrediu ele, deveria ter sido expulso ou amarelo, a gente vai falar depois, mas no mínimo amarelo. No lado esquerdo, o Alan fez um bom jogo, assim, dentro do razoável daquilo que ele tá fazendo nos últimos jogos, ele foi até um pouquinho acima, né? Mas o Juventude, como um conjunto, foi muito bem. O Juventude entrou assim, ó, a gente tava muito claro que o Juventude tava estratégico, o Juventude tava sabendo o que queria dentro do jogo. A gente conseguiu ver um time que, de fato, tem a mão do treinador, e isso fazia vários jogos que a gente não via mais. A gente viu o Juventude perdido, apático dentro de campo, sem variação, sem estratégia, né? Então foi assim, ó, a gente conseguiu ver um Juventude que claramente, notoriamente estava sabendo, cada movimentação estava coordenada dentro de um planejamento junto com o Roger Machado. O Douglas, sobre o Kaique, cara, ele joga, a gente vê, claro, que ele joga com a bola no pé, todo mundo vê, ele gira, ele limpa tudo. Contra o Paysandu começa com 10 minutos de pressão alta. Quem sai da pressão alta é o Kaique. Porque o Gabriel, o goleiro do Juventude, dá umas enforcadas no Kaique e o Kaique faz aqueles 360 e sai jogando.
Ele encontra o Jadson para um passe longo, ele abre para a direita pro João Lucas sair jogando. É o Kaique que foge da pressão alta, porque ele tem bola no pé. Isso é o que a gente vê. Mas as coberturas que ele dá para os lados, ele conseguiu arrumar o problema que o Juventude tem até hoje, de marcação nas laterais. Ele tá sempre no lugar certo, ele não chega atrasado. Quantos carrinhos o Kaique deu no jogo? 0. Por quê? Porque volante que tá bem posicionado não precisa dar carrinho. O Jair Não Mer é nem dava, no jogo, não, William. o Jair Mer dava carrinho porque ele chegava atrasado. O Kaique não dá nenhum carrinho, ele chega antes, ele rouba a bola e sai jogando, Douglas. É isso. E não é nem no jogo. Quantos carrinhos o Kaique deu em todos os jogos? Não precisa. Eu acho que ele não deu nenhum. Nenhum. E tá sempre com a bola, e tá sempre desarmando, e tá sempre com a bola no pé dele. Que baita jogador. Esse é baita jogador, baita. Se ele for pro São Paulo, ele vai ir. Não, tomara que não vá agora. Não vai. Mas que Ó, vai bati jogar aqui, não vai. nesse nível. Ele é jogador de nível top. Esse é um volante de Série A. Esse aí é jogador diferente. Eu vi ele jogar contra o Sindicato. Falei pro seu Claudemir. Né? Eu disse, olha a diferença do time do Juventude, já comparando, era o Carpini ainda, naquele jogo. Eu falei, olha a diferença de time do Juventude pro ano passado, né? Com o Kaique, com o Jean Carlos, né? Jogadores de Série A, né? O Rildo comendo a bola naquele primeiro jogo, depois ele se machucou e desde a lesão até ele não voltou muito bem, mas o Juventude já tinha alguns indícios, alguns jogadores de Série A que não tinha no passado, e o Kaique é um deles. E aí a gente chega no caso, né, Douglas, por que o Roger deu a volta por cima? O Roger tinha tirado o Kaique do time, gente. Ele botou o Luiz Oyama, que também é bom jogador. Mas é outra característica. Outra característica. Ele não é o Kaique. Não adianta. É outro jogador. Né? Talvez até pra jogar do lado do Kaique, mas... Né, o Oyama tá mais pra Jadson do que pra Kaique na função. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Mais um jogador de passe bom e tal. O Kaique é limpador de para-brisa. O Kaique é abridor dessas lata de massa de tomate. É isso que o Kaique faz. Ele acha um jeito de limpar a jogada e entregar pra alguém que vai dar sequência pra jogada. Joga muito, Kaique. Joga muito. E aí, agora, cara... teve dois caras que jogaram muito, desculpa interromper, no Juventude também, que o Kaique, pra mim, foi o melhor em campo do Juventude. Né, melhor em campo de todos os jogadores, né? Que eu comecei brincando com o negócio do Kaique porque realmente o menino jogou demais. Jean Carlos, muito bom jogador, né? Que bela atuação. E que achado esse goleiro aí do Juventude, hein? O goleiro é bom. Esse cara é frio como um iceberg, cara. Por isso que ele currículo é faz frio, diferença, né? cara. Ele não... Currículo faz até diferença. faz defesas espetaculares, Sim. mas o mais importante para dele é a frieza, a saída de gol. Ninguém fica 10 anos na Itália por acaso, né? Ele ficou 10 anos no futebol Que achado italiano. que o Juventude teve, hein? Então, o Roger, ele acerta ao trazer o Gilberto. Esse é o grande mérito do Roger. Ele que contratou o Gilberto. Aí ele acerta em ser humilde e voltar com o Kaique pro time titular. Em voltar com o Edson Carioca, da Alberto, que não faz gol, mas abre, né, um monte de situações, ajuda a marcar, rouba a bola, carrega, dribla na velocidade. Só não faz gol, mas o resto ele faz tudo, o Edson Carioca. E também o acerto, né, na volta do Lucas Barbosa, cara. Porque o Lucas Barbosa não é um ponteiro driblador, mas é um jogador que ajuda muito. Ele tem um bom passe, ele é alto, ele incomoda, ele ajuda a marcar, ele compõe. Esse é bom jogador e também tinha ido pro banco. São os acertos do Roger que fizeram o Roger salvar o trabalho dele. E aí é o seguinte, até entrando nesse ponto que o Rafa levantou do Jean, cara, o Juventude com um pouquinho mais de movimentação, sobretudo dos seus volantes, tá? O meia consegue aparecer mais no jogo. Desde o jogo contra o Paysandu, o Jean está aparecendo muito mais. O Jean está sendo efetivo, né, nas suas tentativas. Cara, ele botou o Gilberto nesses últimos 2 jogos aí, tá? Entre Paysandu e Inter, ele botou o Gilberto 3 vezes na cara do gol. E o Gilberto foi lá e matou umas 2, entendeu? Não, em Bagé ele já tinha comido a bola, o Jean Carlos. Também, verdade, exatamente. Só que o jogo contra o Inter também, pelo fato do Inter querer jogar mais, faz com que o Juventude também tenha um pouquinho mais espaços em alguns momentos para jogar e aí o meia aparece.
o Jean estava tendo dificuldade em outros jogos com adversários que não queriam jogar. Não, no Caju, o Caxias jogou no Caju, né? Mas o Caxias entrou primeiro para anular o Juventude. Como que ele fez? Marcou Jean Carlos e Jadson. Kaique não estava jogando naquele jogo. Marcou Jean Carlos e Jadson e deixou para os zagueiros saírem jogando. No Caju não tinha Kaique, não tinha Edson Carioca e acho que não tinha Lucas Barbosa, né? Porque tava Eric Farias e Gilberto só na frente, né? Mas a estratégia do Argel foi anular o Jean Carlos, que é a pedra de toque, né, do Juventude, né? É o Jean Carlos. No fundo, tá? A gente falou aqui do Kaique, que foi uma bela atuação, até por causa de quem ele teve que marcar, né? Porque tu marcar, vamos falar sério, o Alan Patrick, caraca, o cara joga demais. E o Alan Patrick, além de tudo, além de fazer esse desembaraço ali, de fazer o time sair jogando e tal, ele foi um dos principais responsáveis, junto com o Jadson, por não deixar o Alan Patrick respirar. Porque tu não pode deixar um jogador que nem o Alan Patrick... E a função do Jadson, a função do Jadson não menos importante foi tirar o passe do Arangues, né? Que tudo no Inter começa com o primeiro passe do Arangues. E lá estava o Jadson nos calcanhares do Arangues o jogo inteiro. O Operário, aquele que não apareceu, mas que teve uma atuação muito boa também. Né? Sobre a análise claro, o Rafa, mas assim como, só para finalizar, como a gente lamentou do lado do Caxias, que o Caxias teve oportunidades e não fez, é a mesmíssima lamentação do Juventude, infelizmente. O Juventude teve chances cristalinas, assim, ó, mas cristalinas, assim, ao extremo, para fazer pelo menos 2 gols, vamos colocar assim, claros, que a gente não conseguiu fazer. O que nos pesou ao favor é que o Inter também teve algumas chances, mas parou no goleiro Gabriel, que o Rafa bem destacou aí, que é um baita de um goleiro. Esse a gente vê que é de verdade, é um cara de verdade, é um goleiro de verdade, né? Então a lamentação é que se o Juventude tivesse conseguido 1-0, vai lá, aquela primeira chance que o Gilberto teve cara a cara lá, que ele não costuma errar, inclusive teve uma chance parecidíssima contra o Paysandu e não errou, né? Cara, para o Juventude já seria uma ótima vantagem para ir para o Beira-Rio. Então, a lamentação pro lado da Juventude é a mesma do Caxias, Rafa. Infelizmente, tivemos aí 2, 3 chances claras e não conseguimos fazer. Mas, por outro lado, seguramos o Inter, que, cara, é um time, sim, de qualidade. O Ener Valencia, em cima de uma falha nossa, teve 3 ou 4 bolas enfiadas. Não só ele, né? Mas o Inter teve umas 3, 4 bolas enfiadas que poderia ter feito o miolo de zaga do Juventude. Não foi bem, vamos ser sinceros, não foi bem. O Juventude precisa crescer em termos de miolo de zaga, duplinha. O Boza foi mal. O Boza tava perdendo na velocidade pros caras e errando saída de bola. Eu não me apressaria em condenar. Não é condenar. Não, eu sei que vocês não estão querendo condenar ninguém. Eu tô dizendo em encontrar necessariamente defeitos. Olha que eu não sou torcedor de Juventude, eu tô falando por ter visto o jogo, né, e analisado com toda a calma de quem não torce para os times que ali estão. É que é muito difícil, cara. Pô, o time do Inter... mas tem uma que o Boza faz o passe no pé do cara do Inter dentro da área do Juventude. Aí o Maurício conclui e o Gabriel espalma. Os erros acontecem. Teve um lance no jogo que eu não sei, foi o Arangues. O Arangues entregou uma bola no pé do atacante. E aí era gol. Não. Não, mas eu falo até, por um Rafa. Detalhe, não pode entregou. Errar. Então, é o Arangues, né? Não pode errar, não tem essa de Rafa, mas eu falo também assim, Rafa. Pode, mas acontece, cara. É difícil. Não. O time do Inter é muito bom, né? Nesses jogos aí não pode errar. Nós não podemos negar. O Juventude fez um enfrentamento brilhante. Na minha opinião, dominou o segundo tempo. O segundo tempo, na minha opinião, o Juventude teve melhor e tal. Primeiro tempo foi meio chumbo trocado ali. O Inter fez que nem o Caxias, perdeu de matar no início ali. Aí o Juventude, aquele lance o Gilberto foi acertar a passada. Foi a impressão que eu tive vendo na TV, no replay, porque no lance na velocidade normal é difícil. Que ele foi acertar a passada e o Antony teve um timing bom para sair e chegar à frente, né? O Antony faz a mesma coisa com o Jean Carlos no segundo tempo. O Jean Carlos entra também com a bola dominada e dá a impressão que o Jean Carlos adianta demais, mas é o goleiro que diminuiu, né? É isso aí. Encurtou. Só que aí o Jean Carlos perdeu um gol.
Esse é outro lance. Esse aí é outro lance. Esse aí é a saída do. Eu A sei que saída tá falando errada. de outro lance. Eu tô falando daquele que não tinha mais goleiro. Sim, ali. sim. Não E pode com a errar. qualidade que a gente sabe que o Jean Carlos tem, né? Foi afobação, eu acho. E até ali o na gol do hora, Lucas tipo, Barbosa, porque a bola cai no pé do Lucas Barbosa e o Antony ainda tá caído. O Antony tá fora do gol. Era só o Lucas Barbosa acertar o gol, era gol. Ele estou por cima, no rebote. Sim, isso foi o rebote desse mesmo lance, né? Mas não, ali, pô, né? O Giancarlo não dá. É como tu não falou, pode não pode perder. errar. Não Isso pode. vale pro Bosa lá atrás, mas vale também pra quem tem Claro, que conferir. porque acontece. Acontece, só que isso aí daí tu vai cair fora. Tem que botar a bola dentro daquelas 3 palito branco lá. É isso, esse é o jogo do futebol, né? Um jogo de erros. Ó, deixa eu só pegar um gancho aqui do Molon. Ele diz aqui, ó. Tem mais gente evoluindo aí, não é só o Roger e só o time do Juventude. O Tiarinha tá evoluindo. Mandando muito bem nas análises. Eu concordo e quero até fazer, em cima da análise do Douglas, uma corneta pros colegas da capital que disseram: não, a única coisa que o Juventude fez, você ouviu do Léo Careca lá, a única coisa que o Juventude fez foi tirar o passe do Arangues. Não, senhor. O Douglas acabou de dizer quantas vezes o Juventude baixou 2 linhas de 4 lá no campo de defesa. Eu me lembro do Inter tentando rodar, circulando assim pela intermediária. Então, é bobagem, é uma análise pífia, ou melhor, é uma análise limitada, essa que vem de Porto Alegre aí. O Juventude tirou a saída de bola do Inter. Muitas vezes, a maior parte do tempo, o Juventude realmente tirou o Inter lá em cima. Só que ninguém aguenta fazer isso 90 minutos. Em vários momentos do jogo, o Juventude baixou sim o seu bloco. E mesmo assim não deu espaço pro Inter. Então o Juventude marcou baixo em alguns momentos, médio em alguns momentos, e em muitos momentos realmente marcou lá em cima na saída lá. Então a análise dos caras está incompleta, a do Douglas está perfeita. Mesmo quando o Juventude se propõe a marcar baixo, ele não deu espaços para o Inter jogar, e o Inter não encontrou o Alan Patrick e o Maurício, principalmente, entre linhas, e aí não teve laterais e aí não sobrou nada praticamente para o Inter. O Inter não tem nenhuma chance de gol no segundo tempo. Só tem um chute do Vitão. Que o Vitão se aventura lá pro ataque e dá uma bomba por cima. Só e mais nada, pra tu ver que é muito pouco para um time que tava 10 jogos sem vencer. O Roger conseguiu uma coisa que eu não me lembro, sinceramente, Douglas. Tu até falou na tua análise, né? Algumas vezes os treinadores conseguem. Eu não me lembro de um treinador recuperar o trabalho assim como o Roger recuperou. É difícil. Porque o Roger era um castelo de cartas que tinha entortado e que tava assim, ó, por um mísero assoprão pra despencar e terminar o trabalho dele. É igual o avião que estolou, viu, Douglas? Até peguei a maquetezinha do aviãozinho aqui, ó. O avião, quando ele perde a sustentação, que ele fica menos rápido do que a velocidade do ar, ele perde a sustentação, aqui ele começa a cair, né? E o que acontece quando o avião cai? Normalmente, se ele perde a sustentação, o bico dele vai para cima. Ele começa a cair aqui porque ele não tem velocidade suficiente de ar passando embaixo. Qual é a manobra? Dificílima para fazer. Ou mesmo quando ele entra em parafuso. Qual é a manobra? Dificílima de fazer. Tu tem que embicar o avião para baixo. Tu tem que fazer isso aqui, ó. É o contrário, teoricamente, né? Tu tem que botar o nariz do avião para baixo e acelerar o máximo que der, que é para o avião naturalmente recuperar a sua sustentação, certo? Tem que ganhar velocidade. Para ganhar velocidade tem que abaixar o nariz. Isso aí, poucos conseguem. O Roger salvou um avião estolado. O Roger tava, assim, ó, o trabalho dele tava condenado e ele conseguiu. E aqui eu quero dar méritos para uma pessoa que tá aparecendo pouco nessa hora também. Nenê. O Nenê foi um dos caras que eu sei que conversou com muita gente no sentido de gurizada, vamos lá, vamos, nós também temos que se unir. Aí foi Nenê, aí foi Gilberto, aí foi Jadson, os líderes do grupo. Também tem o seu mérito, porque lá em Bagé se reuniram e disseram, vamos lá, gurizada, vamos salvar o trabalho do Roger, nós temos que fazer por nós também. Então também teve esse mérito dos jogadores, dos líderes do elenco. Então, parabéns pro Roger. William. Futebol muda, a gente avalia todo dia. Eu vim aqui, falei que o Roger não ia mais buscar, eu tava até defendendo já a troca, mas eu sou o primeiro a reconhecer, nesse momento, que o Roger passou por 3 testes de fogo e ele passou muito bem. E nesse jogo contra o Inter, o Roger merece quase nota 10, cara.
O Roger merece uma nota 9,9 aí, porque 10 só Jesus Cristo, mas um 9,9 ele merece. O Roger foi muito bem domingo, Claudenir. Só confirmando, então, essa recuperação, vamos dizer assim, do comando técnico do Juventude, do Roger, realmente começou em Bagé. Foi em Bagé naquela vitória. É bom lembrarmos rapidamente os 4-0 contra o Guarani, a classificação consequente para a próxima fase do Gauchão, e aí veio aquela partida da Copa do Brasil, muito boa também contra o Paysandu, uma vitória excelente, com um comando sensacional do Roger, e veio de novo nesse jogo contra o Inter. É realmente uma recuperação fantástica do Roger. Faltam 6 minutos, nós estamos com 1h24 de programa, faltam 6 minutos pra gente falar do motivo que tirou o Roger do normal dele. É difícil tu ver o Roger brabo. E eu vi o Roger brabo domingo, com a arbitragem. Ele tava enlouquecido, né? O Roger tava muito brabo, e com toda a razão. Eu tive acesso ao relatório do Juventude e eu olhei os lances pelo ângulo das imagens que o Juventude tem. Cara, faz muito sentido. Aí o que acontece? Primeiro lance, o Juventude mostra o cartão amarelo para Lucas Barbosa. Nós falamos, todos os lances que tem no relatório nós falamos na transmissão. Quem nos ouviu já vai saber tudo porque a gente já falou ao vivo. 7 minutos, o Lucas Barbosa faz uma faltinha no meio campo, dá um rapa no cara assim, mata o contra-ataque, pá, amarelo. O que a gente falou na transmissão? Bom, ele deu amarelo, vamos ver se ele vai manter esse critério, né? Tudo que essas faltinhas de matar contra-ataque tem que ser amarelo. Aí o Bruno Henrique, 10 minutos depois, pisa no calcanhar do Lucas Barbosa e atira o Lucas Barbosa lá no banco de reservas do Inter. E nada, só advertência. Esse é o primeiro lance que está no relatório. Segundo lance que está no relatório, Douglas. O Edson Carioca divide com o Bustos. A bola bate na canela do Bustos, vai para escanteio claríssimo. O Edson para de jogar porque viu que era escanteio. E o árbitro dá tiro de meta e o bandeira dá tiro de meta. O Edson Carioca fica tão louco, vai lá dar uma bicuda na bandeirinha. Puff, amarelo pro Edson Carioca. O Juventude não questiona o amarelo. O Juventude questiona o escanteio, que origina o amarelo. Só que aí o Juventude, inteligentemente no vídeo, pega o lance do Alário. Uma falta pro Juventude que o Kaique vai bater lá no meio do campo. O Kaique bota a bola no meio assim pra bater rápido e o Alário vai lá e dá um biquinho na bola. Tira a bola da mão do Kaique. No mesmo lance, ou logo depois, não é no mesmo lance, no mesmo vídeo, né? No corte seguinte do vídeo, o Alário, impedido, dá uma bicuda na bola lá pra linha de fundo, pra atrasar o reinício do jogo. Lance de cartão amarelo, né? Nada. O árbitro não dá o cartão amarelo. Lance seguinte do vídeo, Alário por trás, dá um carrinho no Lucas Barbosa, acaba com o contra-ataque do Juventude e leva amarelo. Se ele tivesse levado amarelo ou pelo biquinho que ele deu na bola, ou pelo chutão que ele deu na bola, antes ali seria vermelho pro Alário. E o Juventude ficaria com um jogador a mais. Mas tem vários outros lances. Tem uma dividida com o João Lucas. Eu não sei se é o Wanderson que está envolvido, é na ponta direita de ataque do Juventude. Agora não me lembro o jogador do Inter. Que dá no João Lucas uma cotovelada aqui na altura da nuca. Era o Wanderson. Uma cotovelada com esse braço. Cotovelada com a direita e um soco depois com a mão esquerda. Cotovelada aqui e soco nas costas. O bandeirinha em cima do lance. Bandeirinha, ele meteu um popó assim, ó, Douglas. Foi aqui, ó. Pá, com as duas. Primeiro a cotovelada e depois um soco nas costas. O Juventude tem as imagens com o ângulo que dá pra ver a mão fechada nas costas. E o João Lucas, né, sente, mete aqui assim, tá aí, né? Aí o banco de reservas do Juventude vai pra cima do jogador do Inter e nada. Nem falta, nem cartão amarelo, que era um lance pra vermelho. Se o VAR chama aquilo ali, aquele soco ali é vermelho, né? Agressão, aquela é uma agressão. Agressão nas costas ainda. Covarde. Tá, esse é outro lance. Outro lance que me chamou muita atenção, o Lucas Barbosa, sempre ele envolvido, ganha uma dividida do goleiro na bola, o Antony cai atrasado, todo atabalhoado, né, Claudeneiro? Todo errado assim, se atira no chão, o Lucas Barbosa dá um tapinha na bola, ganha a jogada, limpinha, o juiz dá falta. Aí era só o Lucas Barbosa, rola pra trás, o cara faz o gol sem goleiro. A menos que um zagueiro se atirasse, que nem o lance do Giancarlo. Mas não foi falta. E tá ali marcado. Falta pro Inter.
Lance do Alan Ruschel, né? O Alan Ruschel merece o amarelo, porque ele dá um chute, ele chuta a bola em cima do Maurício, certo? Lance para amarelo. Só que, já falamos aqui, o Maurício levanta enlouquecido, dá um peitaço no Alan, quer surrar o Alan. E nada de cartão amarelo. Aí o Alan vai lá, pede desculpa, o Maurício manda ele para aquele lugar, manda tomar caju, o árbitro vem, vai lá e calma, Maurício, calma, que senão vou ter que te dar amarelo. Mas pro Alan ele deu, né? Pro Alan ele deu cartão amarelo. Dentre outros, né? A roubada de bola do João Lucas, né? Que ele ali no finalzinho do jogo, ali na intermediária lado direito, o João Lucas mete o pé na bola, assim com a perna esquerda, rouba a bola, o Alan Patrick se entra em desespero, se atira, e o árbitro dá a falta, seria um contra-ataque, que o Juventude sairia com 3 na cara do gol. E tem outros lances daí que são menos importantes, mas que também poderiam até ser considerados, assim, que são lances importantes, né? Eles mostram a sequência de faltas do Bruno Henrique. São 4 faltas do Bruno Henrique, pá, pá, pá e pá, sabe? Tá no vídeo, nada de cartão. Então eu acho que é uma reclamação justa do Juventude, porque o árbitro não erra em lances capitais, mas ele vai minando, né? Ele encheu o Juventude de cartões amarelos, ele inverteu as faltas, ele teve descritério. Eu acho que o Juventude foi sim prejudicado pela arbitragem do Lucas Horner. Mas agora o lugar de fala é teu, Douglas. Eu só fiz aqui o relato do relatório, porque esse do Juventude eu vi quais foram os lances que o Juventude tá mandando para a federação. Mas o lugar de fala é todo teu. Te vira, Douglas Anota. Não, perfeito. Boa parte desses lances aí eu consegui perceber pela televisão. Todos, assim, o relatório e as imagens do clube, né? Eu não consegui ter acesso, porque isso aí é só quem é amigo do Fabinho, né? Quem é amigo do Fabinho tem acesso. Não foi o Fábio que me mandou. Não foi? E nem o Júlio Rondinelli, que também é meu amigo. Foi outra pessoa, que eu não vou falar. Foi o Cabide. Não foi o Cabide. Só pode ser o Cabide. Não foi o Cabide também, tá não. Aí daqui a pouco tu acerta se tu continuar chutando, mas não foi nenhum desses 3 aí, nenhum. Tá. Não. Mas, cara, infelizmente, eu sei que, cara, quem tá nos ouvindo, às vezes pode ter a ideia de que a gente quer ser chorão ou que a gente quer, de alguma forma, se vitimizar. Não é nada disso. De todo o coração, a gente procura sempre, quando se refere à arbitragem, a gente prefere ser justo. Quando a gente é beneficiado, a gente fala, o Juventude ganhou de presente, o Caxias ganhou de presente essa barbada, isso aí. Mas eu brigo com o Rafa, eu brigo com o Rafa por causa disso. Porque eu digo que o Rafa é muito chorão, que não tem que falar da arbitragem. Então, por quê? Porque a gente é justo. Não vamos entrar nessa seara. Eu falo da arbitragem, é aquilo que eu falei, eu não gosto de falar da arbitragem. Acho que nesse jogo, Caxias e Grêmio, tinha o certo era todo mundo sair quieto, só ter uma queixa, que era de não ter revisão do VAR no lance do VAR. O resto era para todo mundo sair quietinho. E os nossos times são meio chorão mesmo, cara. E eu mesmo digo, não, isso daí é choro. Por exemplo, o Caxias foi prejudicado lá em Manaus, mas eu sempre digo que o Caxias não perdeu aquele jogo por causa só do erro do árbitro. Não, peraí, é isso que eu digo. Não vamos entrar nessa aí, que nós vamos até amanhã. Então, que lá em Manaus, assim, não, o Caxias não foi prejudicado em Manaus, o Caxias foi esfolado, o Caxias dissecado. Não, eu discordo, o Caxias lá perdeu porque tomou um gol de lateral, só por isso, mas esse é outro assunto. Eu só quero dizer que... Não vamos entrar que nós vamos até amanhã. Aqui. Vamos até amanhã, só que eu tava lá, eu acho que não foi pra tanto, mas eu sou justo, quando os nossos times choram, eu digo, não, é só choro. Só que dessa vez não é só choro, não é, Douglas, dessa vez não é, concordo, nem do Caxias, nem do Juventude. E assim, não teve um pênalti, não teve um lance capital que a gente possa aqui dizer que foi determinante para o jogo. Infelizmente, cara, a arbitragem do rapaz lá, do Horn, ele foi uma arbitragem que durante o jogo, durante os 90 minutos, ele foi, de certa forma, trazendo ao Juventude aqueles pequenos prejuízos somados que lá na frente pode realmente mudar o resultado do jogo. Né? Cara, arbitragem, juiz, vamos falar de juiz, não necessariamente de futebol, de qualquer esfera, pode ser do esporte ou pode ser na esfera da justiça em si, tá? O juiz, ele traz a isonomia em voga em qualquer situação. Tem que trazer a isonomia. Um juiz, ele tem que trazer a igualdade. Ele tem que trazer a justiça, de fato, certo? Só que, claro,
a gente está falando também do elemento humano aí, que muitas vezes ele falha, e ele falha simplesmente pelo elemento humano, por estar o ser humano ali, como às vezes ele falha por estar condicionado, que, cara, essa é a minha opinião. A minha opinião é que a arbitragem ela errou por estar condicionada. Ela estava condicionada a não prejudicar o Inter, porque a gente sabe que isso traz prejuízos. O William trouxe isso muito bem. Eu perguntei isso pro Rondinelli, porque o Rondinelli é paulista, ele não sabe disso. Mas eu já ouvi da boca de juiz que um árbitro jovem tem medo de errar contra a dupla Grenal sob pena de acontecer com o mesmo que aconteceu com o Diego Almeida Real. Vocês lembram da história desse rapaz? Sim, exato. Ele era um jovem árbitro em ascensão que errou contra a dupla Grenal, não sei se foi contra o Grêmio ou contra o Inter. E ele foi queimado por isso. E acabou a carreira dele. Ele virou comentarista. Então, jovens árbitros, como é o caso do Lucas Horn, eles se apavoram de medo de errar contra o Inter, sabe, o Rafa? Se ele errar contra o Inter, ele tá ralado. Se o presidente do Inter faz a entrevista... Se o presidente do Inter faz a entrevista que o Fábio Pisamilho fez, esse rapaz não apita nunca mais. Então, por isso que tem que ser árbitro experiente nesses jogos, porque o árbitro experiente, teoricamente, já tá mais, sabe? Ele já tem 15 anos de arbitragem. Se a dupla Grenal reclamar, a carreira dele já tá feita, entendeu? Já fez a carreira. Agora, eu vou te falar um lance de São Paulo. Tem um árbitro que hoje ele não acabou a carreira dele, mas eu acho que é Ricardo... É que pediu desculpa aquele. Ricardo Marques de Almeida. Não, Ricardo Marques de Almeida. Ribeiro. Né? Ricardo Marques Ribeiro é o sobrenome dele. Ribeiro, tá. Ele teve coragem de marcar um pênalti contra um grande da capital, tipo aos 44 do segundo tempo. Um lance decisivo. E não era contra um outro grande, era contra um time menor. Cara, foi assim... E ele estava certo. Na verdade, aquele pênalti não tinha VAR, aquele pênalti na dúvida. Ele foi lá e ele estava convicto e marcou. Quase acabou a carreira do rapaz ali. Hoje eu acho que ele continua, né, no quadro da. Mas tu imagina Douglas, mas, com a entrevista que o presidente do Inter deu antes do jogo no Jacone. Tu imagina se o Lucas Horn erra contra o Inter, o que ia acontecer? O campeonato tá sob suspensão. E o Lucas Horn? Ia virar gremista, nem sei pra quem o Lucas Horn torcia quando era criança. Mas se ele erra contra o Inter, ele tá automaticamente definido como gremista em Porto Alegre, né? É isso. É ou não é, seu Douglas? Te interrompi, desculpa. Fui grosso contigo. Não, que isso, ô louco, olha lá ele. Não, mas assim, e aí, cara, a gente sabe que essas sequências de descritérios, elas influenciam sim no jogo, né? A gente falou aqui do lance do Maurício contra o Alan. Poxa, o Alan toma amarelo. No lance em que o Maurício é o cara agressivo, um vai para pedir desculpas e o outro é agressivo, se é amarelo, ou é para ninguém ou é para os dois. Né? O lance do Wanderson, um gesto desproporcional nas costas do marcador. Pelo amor de Deus, isso no mínimo é um cartão amarelo, mas no mínimo, assim, no mínimo, sabe? Então, só que o que a gente lamenta realmente é que isso não é uma situação muito pontual. Isso a gente sabe que acontece jogo após jogo, assim, o menor ele sempre vai ser prejudicado. Infelizmente, a gente estava falando antes aqui, né, Rafa, daquele fatídico jogo lá da final contra o Grêmio, o Caxias foi prejudicado porque na dúvida é pro maior, não adianta. E aí, cara, eu sei que de repente algum torcedor da dupla Grenal aqui do Inter, do Grêmio, tá ouvindo a gente, vai dizer, vocês ficam fazendo esse mimimi, esse vitimismo, cara, só que aí, lembra daquele lance do Corinthians o ano passado? Da mão lá do zagueiro do Corinthians? Que ficou 24 horas na Gaúcha, na Atlântida, em todos os veículos de Porto Alegre, falando do lance que foi pênalti a favor do Grêmio. Quando terminou o campeonato, eu tava ouvindo o debate, os caras gritando... Foi vice por causa daquela mão, assim como o Inter perdeu 2005 no pênalti do Tinga,
Assim como o impedimento do Que foi Edenilson. pênalti no Tinga, foi pênalti a mão do rapaz. Então, os dois cara, foram de fato. Isso, Tá perfeitamente justificada a reclamação. Só que é aquilo, né? Nós também olhamos o jogo, né? Também estamos vendo o jogo. Aí, cara, é a regra do menor paga pro maior e já era. E não adianta. O torcedor do dupla Grenal, ele volta e meia tá vendo o Flamengo. O Inter perdeu um título brasileiro em 2019? Ou 20, agora não lembro. Pro Flamengo, perdeu. Roubado aquele jogo lá contra o... Ah, meu Deus do céu, contra quem que foi agora? Não lembro. Mas o Inter foi prejudicado, perdeu um título brasileiro. Eu me lembro daquele jogo que teve um gol do Sport que a bola fez a curva por fora, né? Foi também. A bola exato. fez a curva por fora, o goleiro, não me lembro quem era o goleiro do Inter, parou, fez assim, saiu, e os caras fizeram o gol. Mas teve um erro de arbitragem crucial contra o Inter. Agora não consigo lembrar, também não vou lá saber de cabeça. Mas o Grêmio ano passado também. Então, cara, assim como o torcedor do Grenal se sente prejudicado nesses momentos, joga contra o Corinthians é a favor deles. Na dúvida contra o Flamengo, bota a favor deles. É a mesma coisa que acontece com a gente, meus amigos. E é isso. E é a lei da vida, não tem o que falar. Então não nos chame de vitimista. Cabe a gente gritar. Porque se a gente não gritar, exato. vai ficar que nem os caras dos colegas de Porto Alegre, dizendo que a arbitragem foi boa. E vai ficar por isso. Se não tiver alguém aqui, ser humano igual a eles, que diz, não, cara, a arbitragem não foi boa, tem esse erro aqui, né? Aí eu tive que ouvir de um colega, tava na caminhoneta voltando ali do jogo, né? O Ali sintoniza a rádio aquela, Douglas. Aí o cara diz assim, esses repórteres que ficam perguntando sobre arbitragem, diz ele assim, ficam dando pros dirigentes a voz pra falar de arbitragem. Que pergunta é essa? Por que perguntar de arbitragem se a arbitragem foi tão bem? Cara, eu queria morrer de rir, eu comecei a rir, eu disse, mas não é possível, porque era o mesmo comentarista que eu assistia na TV dizendo que o Inter foi roubado, que o Grêmio perdeu o título lá no Corinthians porque foi roubado. Ou seja, quando é contra mim eu falo, quando é a meu favor, eu não dou lugar de fala, Douglas. Eu não dou direito de fala pro adversário do interior. A dupla Grenal, a dupla Caju não pode reclamar da arbitragem. Nós aqui podemos reclamar, né? Quando o Grêmio e o Inter são assaltados, e são, em nível nacional. Então deixa a gente gritar, meus amigos. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. Inclusive aqui em Caxias, tem gente que não fala as coisas. Tipo, da reunião lá, pra definir as datas da semifinal, que a dupla Caju não foi convidada. Alguém tem que perguntar, pelo menos, pra direção da dupla Caju o que eles acham, sabe? A gente... Cabe a nós aqui. Cabe a nós dar um grito. Não vai adiantar nada. Eu sei que não vai adiantar. Não vai adiantar nada. O Arthur Stone falou muito bem ali no grupo, né? Provavelmente o Luciano Oxman vai marcar o e-mail como lido e não vai nem olhar. Não vai nem olhar a reclamação da dupla Caju. Não, ele já marcou como spam, já. Ele Isso, já marcou como spam. Arroba juventude.com.br @ser Caxias vai direto pro spam. Não, mas ele deve ter respondido, como bom político que é, deve ter dito assim, ó, recebido, né? Recebido. Ou ciente. Ficou azulzinho no WhatsApp, assim, né? Ficou azulzinho e nem olhou. E tu acha que alguém vai dar bola pro que a gente tá gritando aqui? Não, mas a gente tá gritando. Cabe a nós, é o que nos cabe. É o que nos cabe. E é o que cabe a dupla Caju também. Pronto. E é um assunto que morre aqui, porque não vai gerar nenhum tipo de repercussão. Mas eu tô com medo. Eu tô com medo das arbitragens segunda e terça, tá, Rafa? Tô com medo. Vai lá. Eu também. Bom, eu tô sempre com medo, né? Eu também. Deixa eu pedir um favor pro seu Claudenir. O seu Itamar Boff. Sim. Pediu que vocês não vão ler o recado dele aí, pô. Mas eu tô com os recados arrodeando aqui. A gente já respondeu. Deixa a eu ver gente aqui, respondeu várias vezes já. Matheus Oliveira. Já responderam? Eu tive que dar uma saída para fazer uma ligação, então mas não vi. Um abraço pro Itamar, um abraço aqui, ó, pro Léo Passos, pro Matheus Oliveira, Romualdo Wagner, Gabriel Gelain, Gilmar Pistori, o Simon Martins, o Matheus Cassina, o Rodolfo, o William Guerra Almeida,
Everton Vieiro, obrigado, gente. Cedemir Zago, Matheus Cassina, turma que mandou recado aqui pela live. Obrigado, gente, de coração aqui. Hoje tem tanta coisa pra falar. O programa tem que durar 1h30, já tá com 1h43, né? Você vê? Isso que eu não consegui ler todos os recados, né? Mas tudo bem. Abraço, Itamar Boff. Tamo junto, tamo junto. Isso, né? E deu. Douglas Anoto, seu destaque final. Palpite, porque tu não vai vir quinta-feira, né? Agora só tem o jogo. Terça-feira que vem tem o jogo já. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Tanto pro Caxias como pro Juventude. Do lado do Juventude, o meu palpite é uma classificação para a final nos pênaltis, né? Com 2 defesas do Gabriel, com o gol da classificação do Nenê, R$100 na stake.com. E, cara, se eu acertar tudo isso aí, a próxima live eu vou fazer direto da Itália, tomando um bom vinho e escutando vocês. Perfeitamente. Com dinheiro da stake. Com dinheiro da stake. Tomara. Eu vou cravar o palpite aqui. Falei hoje pro seu Claudenir. O que eu disse pro seu Claudenir? Tá na hora do Nenê fazer um gol, né? O Nenê ainda não fez gol desde que ele voltou, né? Vai fazer o gol da classificação do Juventude, vai ser do Nenê no Beira-Rio. 1-0 o meu palpite. Claudenir Mota, 1-0 pro Juventude. E o Caxias, cara, eu acho que vai pros pênaltis. O Caxias vai ganhar de 1-0 também, gol do Emerson Martins. E aí o Caxias vai ser nos pênaltis. E o Juventude vai ser, na minha opinião, 1-0 gol do Nenê. E o teu palpite aí, Claudenir Mota, chuta? Como a gente tem ainda o debate de quinta-feira, é verdade. eu quero pensar ainda um pouco mais, não vou lançar agora os meus palpites, porque quinta-feira sim levarei em conta essa decisão. Mas posso dizer agora, jogos difíceis, complicados para a dupla Caju, essas notas aí de repúdio das arbitragens da dupla que foram mandadas para a federação, com certeza não vai adiantar praticamente nada, também tenho certeza disso, e tenho certeza que se nesses jogos os times da capital precisarem de uma ajudinha, a arbitragem vai estar ali presente. Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo, Rafa. Tu vai voltar quinta, Rafa? Vai, né? Sim, essa quinta-feira eu vou poder eu vou poder participar, diferente de outras que às vezes é meio apertado para mim. Nessa quinta-feira eu vou estar com disponibilidade, aí faço a projeção. Tá. Mas vai ser jogo duro, né? Quero mandar um abraço aí para o seu Itamar Boff, né? Dizer que assim, o debate, pelo que eu entendi agora, tá só o debate Sport Serra. Sport Serra ainda existe, que era a dúvida dele aqui, que ele me mandou uma mensagem. Acho que não existe mais. Existe... O Sport Serra a Sport Serra ainda existe. E estamos YouTube, no Face, mas aqui, o debate tem no portal Leovê. Mas pelo Face do portal Leovê. No Face da Sport Serra a gente tá ao vivo. Tá no Face da Sport Serra. Exatamente, já respondendo a pergunta do seu Itamar. Isso aí, só não estamos e mandar no YouTube, um abraço aí a todo mundo que nos acompanhou aí. Eu tive que dar uma saidinha ali no meio, peço desculpas, mas eu continuava ouvindo o debate, mas eu tive que sair fazer uma ligação e médico é aquela coisa, tem que ligar, não tem o que fazer. Salvou uma vida, né? Enquanto a gente falava da arbitragem. Tudo mais ou menos, tudo tranquilo, mas era importante, né? Rafa... Então, assim, um abraço a todos aí. Né? E aquilo que vocês falaram, a gente faz uma choradeira aqui, mas é isso, né? Tem choradeira lá, nosso tem programa choradeira aqui, tem choradeira nosso programa é moderno, nosso programa é moderno, nosso programa aqui é moderno, né? A gente tem lugar de fala, né, Douglas? E agora a gente tem a saidinha também, a saidinha do Rafa, né? Não é moda agora a saidinha do presídio, não sei o que, ó. Tem a saidinha do Rafa também. É isso aí, cara, é um programa pra todos, né? Aqui o negócio é absolutamente modernoso. Aliás, que camiseta bonita do Douglas Anoto, né? Só pra fechar, né? Bonita camiseta, Douglas, achei legal. Depois tu passa o link. Vai chegando abril, os caras vão enchendo a guaiaca, né? Não. Pila. É isso aí. Por falar, essa aqui... Não, eu ia dizer que essa aqui é a Fabiola, né? Se não fosse a Fabiola, cara, eu andaria com as mesmas roupas de 7 anos atrás, no mínimo, né? Então... Isso aí é snobismo dele pra dizer que não engordou nada, tá? Vocês estão percebendo quanto esse rapaz aí é solerte. Ele vem querer dizer, não, eu tô igual há 7 anos e tal.
Né? As roupas de 7 anos atrás, eu não tinha que fazer mais coisa, furo, cara, menos furo no cinto lá. As roupas que. Ele diz, eu ando com as roupas de 7 anos, no caso, as roupas de 7 anos que andavam contigo já, né? Elas já estavam andando sozinhas, né, seu Douglas? Verdade. Mas eu quero dizer, falando sério pra vocês, que se vocês quiserem fazer a declaração de imposto de renda e tá bem na época, acessa aí, ó, easycontador.com.br. O que é a Easy Contador? É a empresa do Douglas, gente. O Douglas é um dos melhores contabilistas do Brasil. Tu tem clientes em quase todos os estados, se não em todos os estados. Quiçá do mundo. Sim, a Easy Contador tá em 18 estados. 18 estados, veja então, bem. Até no Amazonas nós estamos. Se tu tem MEI, se tu é MEI, se tu tem empresa LTDA, que é o caso aqui da Sport Serra, uma SA, qualquer empresa aí, cara, tem que fazer declaração, tu é funcionário aí, ganha bem... Fala com o Douglas, cara. Entra na Easy Contador. É uma barbada. O sistema automatizado da Easy Contador é uma beleza. É facinho. Tu viu, William? Tu viu, William, que a gente lançou... Ó, quem tá com a gente aqui na live e tem empresa, quando esquece de pagar uma DARF, o que faz? Manda um e-mail para contabilidade, chama no WhatsApp. Tu viu a nova função da Easy Contador, William? No painel do cliente da Easy, Rafa, aprende. No painel do cliente da Easy Contador, tu esqueceu de pagar uma DARF. O meu Simples Nacional, meu PIS e COFINS venceu dia 20. Esqueci de pagar. Preciso mandar um WhatsApp para a equipe fiscal atualizar a guia para mim? Não precisa. Nós temos API oficial, não é essas coisas da Deep Web, oficial com a Receita Federal. Atualiza a guia na hora no painel do cliente. Cara. Espetáculo. Por isso que a Sport Serra é uma empresa maravilhosa, porque ela tá muito bem gerida pela Easy Contador, gurizada. Easy Contador, Douglas Anoto, e o Douglas não faz que nenhum que pegam e botam assim, recebido no e-mail e te ignora, né? Sabe que é o novo... Lê os teus e-mails. Atenção, Thiago Carpini, que andou se atrapalhando aí, que não controla as contas. É verdade. Easy Contador, Thiago Carpini. Que aí não tem, aí aparece no sistema lá, tem que pagar não sei o que lá, o cartão, o aluguel, não sei o que. Tudo isso a Easy faz pra ti, tá? Planejamento financeiro, vídeo com inteligência artificial, até isso tem na Easy Contador, cara. Então tá feito, né? O Gabriel Gelaim manda aqui, ó, grande programa, amigos, tamo junto, Gabriel. Abraço. E é isso aí. Tá, Douglinhas? Feito, né? Vamos embora, vamos pra casa. Um abraço, foi legal o programa. Tamo junto. Até terça da semana que vem não tem. Então tu volta daqui a 15 dias. Tamo junto, seu Douglas. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e vamos com tudo que vai dar tudo certo. Amém. Amém nós todos, que nem diz a minha mãe. Hein, seu Rafa, muito obrigado. Tamo junto até quinta-feira. Eu que agradeço sempre a oportunidade de participar. Abraço, William, seu Claudenir, Douglinhas. Vamos lá, quinta-feira estamos aí de volta, vamos fazer a projeção, né? Porque ao contrário do Douglas, eu não pipoco nos debates, né? O Douglas, vai jogar bola. Disse que ia resolver o problema dele lá no futebol, que estava se estranhando, e acabou que desistiu. Isso era o ano passado. Não, só sei que continua jogando a bola na quinta, né? Tá certo, o exercício é bom. Abraço a todo mundo aí que nos acompanhou. Sempre um prazer. E vamos lá. Esporte é uma beleza, né? Esporte é uma coisa que faz tão bem, né? Só olhar aí como é que ficou o Ronaldo, Maradona, né? Tu vê como o esporte faz bem pros caras, né? Aí tu pega o Douglas Anoto que não faz esporte, o Rafa, né? Eu que não jogo nada, né? Aí tu compara com o Ronaldo, né? Vê quem que é melhor, se é melhor ser atleta ou não, né? Né, seu Claudenir? Um abraço, tamo junto aí, até a próxima. Mas o Ronaldo tá com os pila, né? Aquela história do André Agassi, né? Os caras perguntaram, porque o André Agassi é cheio de dor, né? Pô, mas valeu a pena tu ser atleta, tu não consegue nem jogar uma partida de tênis? Ele, eu não consigo jogar uma partida de tênis, mas eu tenho uma quadra de tênis no quintal da minha casa, né? Então, é porque tem dinheiro. Deve ter uma quadra de tênis no deck do iate lá em Monte Carlo. Então melhorou um pouco, né? Tá, seu Claudenir? Um abraço pra ti, tamo junto. Um grande abraço, William, Douglas e Rafael, e um grande abraço ao nosso querido ouvinte internauta da Sport Serra e do portal Leovê. Fiquem com Deus. E mais um recado aqui do Rafael Peter, de Itapiranga, Santa Catarina, na escuta. Grande Rafael. Opa, grande abraço. Ô, Claudir, inclusive, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal que acompanha o Portal Leovê, que começou a acompanhar o nosso debate agora por causa do Portal Leovê. E vocês viram que eu estou aqui nas cores
azul e verde. Alguém vai dizer, é verde porque é juventudista. Não, aqui eu estou profissionalmente pela firma, vamos se respeitar. O verde e o azul é do Portal Leuvé, né? Então um grande abraço especial para quem passou a nos acompanhar agora por causa do Portal Leuvé. Um grande abraço para você. Abraço, gurizado. Tá explicado, Douglinhas. É isso aí, né, meu? Ó, e atenção, você que chegou agora ou que perdeu uma parte do programa, daqui a pouquinho tá no YouTube da Esporte Serra, certo? Aí sim no YouTube. Entra lá na Esporte Serra, é youtube.com/Esporte Serra. Se inscreve no canal, vai ter o programa lá, pode assistir de madrugada, de manhã, faça o que quiser aí, gurizada. Faça o que quiser, tá? Mas daqui a pouco, certo, meus amigos? 10 horas e 26 minutos, aqui ficamos com mais uma edição do Esporte Serra Debate, agradecendo aos Supermercados Andreaça que ofereceu mais uma edição do programa. Tchau, voltamos quinta-feira ao vivo às 8h30, bye bye. Esporte Serra. Acompanhe as transmissões dos jogos da dupla Caju ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube do portal Leuvé, com comentários e bastidores de todas as partidas. Confira também boletins diários nas emissoras do Grupo RS com trajetória do Caxias e Juventude no Gauchão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Esporte Serra no portal Leuvé, a voz do esporte na Serra Gaúcha. O oferecimento Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade e tem economia para toda a família. Polêmica.